Bom dia, bom dia! Estamos fazendo mais uma live aqui hoje para falar sobre gente que vive viajando igual a gente. Tem mais doido nesse mundo do que só nós dois. A live de hoje a gente vai falar sobre ano sabático e nomadismo digital com a Vivi e o Lê, do Sempre Que Dá. E eu acho que o papo vai ser muito legal porque eles estão na mesma fase que a gente, fazendo essa transação aí para virar nômades digitais também. Então a ideia é a gente aprender com eles e a gente compartilhar tudo isso, todo esse aprendizado com vocês, né? Aí a gente vai fazendo perguntas que vêm na nossa cabeça agora que a gente está começando nessa fase e provavelmente na deles também, então a gente vai compartilhar tudo isso com vocês. E spoiler, eles tinham uma van maravilhosa que eles viajaram pelo Brasil. Pra quem não acompanhou a última live que a gente fez com o Somos Vida, também abordando o tema de nomadismo digital. Hoje a gente vai focar um pouquinho também no sabático, porque a Vivi e o Lê também já viajaram sem trabalhar, eles tiraram um período aí, a gente vai entender melhor nessa conversa. E como ele falou, a ideia é a gente aprender, tirar informação pra gente também usar na nossa vida na estrada agora, né? Que a gente vai seguir viajando pelo mundão aí. Aí, olha eles aí. Oi! Tudo bom, gente? Tudo bem, e vocês? Tudo bom jóia. também. Obrigada por aceitar nosso convite, viu? Por abrir um espacinho aí na agenda de vocês, que eu sei que vocês estão na maior correria. Obrigada a vocês pelo convite. Estamos sempre na correria, né? Quando a gente não se permite ficar quieto, né? Essa é uma característica também de quem vive viajando. Quando tá tudo muito tranquilo, tá errado, né? Pelo jeito. Pior que é verdade, né? A gente ficou muito feliz de vocês toparem participar, porque eu acho que vai ser muito legal esse papo, porque vocês têm muita história já para contar e porque a gente está numa fase parecida, né? Então acho que a gente pode trocar um monte de figurinha aí. E o começo da nossa história também, vocês participaram de uma forma ou de outra, porque no começo do nosso sabático a gente usou demais o blog de vocês. Muito. Ai, que legal! A gente já Vocês foram pra babava Austrália, né? na Derleia, já tava de olho. Que Que da massa. hora! Ai, contem tudo, gente. Vamos começar então. Como que vocês... Não, primeiro se apresentem. Se apresentem, quem são Tá bom. vocês, o que vocês fazem hoje e como vocês começaram essa vida louca, essa ideia de sabático. Tá bom. Então vamos lá. Bom, eu sou a Vivi. E eu sou o Lê. Vivi de Vivi, Lê de Leandro. A gente tá viajando, né? A gente tá na estrada desde meio de 2019, né? Setembro de 2019. Hoje a gente vai contar, mas hoje nós somos nômades, então a gente está trabalhando com produção de conteúdo para gente e para terceiros, a gente presta esse serviço também. Enfim, depois a gente pode dar mais detalhes e a gente está trabalhando num outro projeto, enfim, depois a gente conta. Mas a gente se perguntou, né, como que foi esse começo? O legal falar é que eu não sei por que desculpa, peraí, eu tô vendo que a tela fica apagando como se fosse desligar o celular. Então, se Eita. tem alguma coisa, vocês avisam a gente, tá? Não, beleza. Mas por enquanto tá tranquilo. Pra gente aqui. tá normal. Tá bom. Então tá bom. A gente não decidiu ser nômades. Agora decidimos, mas foi bem gradual. A nossa decisão ela foi sendo tomada enquanto a gente estava já viajando. O nome do perfil é prova disso, inclusive, né? Isso, o nome do nosso perfil é a prova disso. O Sempre Que Dá veio de quando a gente viajava. A gente sempre gostou muito de viajar. Então a gente viajava de férias, feriado, era aqueles que juntavam uns dias aqui, uns dias ali para multiplicar férias. A gente estava sempre viajando e o Sempre Que Dá era uma resposta. Faz todo sentido. Nossa, quando vocês estão viajando? Sempre que dá. Sempre que dá. Sempre que dá. Então, o plano, quando a gente criou o perfil, não era viver viajando, era para as nossas viagens de férias. E aí, eventualmente, a gente decidiu tirar o sabático, e do sabático a gente decidiu fazer o motorhome, do motorhome a gente decidiu virar nômades, então foi uma evolução. Então, é aí que eu tenho a principal dúvida. O que motivou vocês a saírem? A gente costuma falar que quem é seguidor do Vamos Fugir está acostumado com o termo a roda do rato, que a gente usa direto. Perfeito. O que motivou vocês saírem da roda do rato lá do mercado? Vocês, cada um tinha um trabalho? Vocês podem até contar um pouco, resumidamente, o que vocês faziam. Normais. Mas saíram da vida Normais. normal, entre O que é aspas, normal, e né? resolveram viajar o mundão aí por um período. Enfim, não sei se também foi um período eterno que vocês queriam ou simplesmente a ideia era ficar um ano e voltar para o mercado depois, enfim. Conta um pouquinho o que motivou. Eu adoro essa história por alguns motivos. Então, um pouco antes, ambos trabalhavam com marketing, a gente trabalhava com marketing multinacionais. Então, a gente
estava bem na roda do rato mesmo, com carreira. A gente foi treinado para fazer uma faculdade, para depois trabalhar para alguém para a vida inteira, para depois ter um filho que ia ter que fazer uma faculdade, que ia manter essa roda girando. Né? A gente foi instruído para isso, a gente estava bem nesse caminho. E a gente tinha uma vida... Eu gosto dessa história por 2 motivos. O primeiro é porque a gente, diferente de outras pessoas, e por isso que eu acho que essa história agrega, a gente não saiu insatisfeito do mundo corporativo. A gente amava o que a gente fazia. Ambos estavam nos melhores momentos das carreiras. A gente viu uma coisa única em São Paulo, que a gente trabalhava a uma quadra um do outro, por questões do universo mesmo, e a gente morava na quadra de trás. Então a gente não pegava trânsito, ia a pé para o trabalho, chegava 3 minutos a pé. Caraca. Qualidade de vida muito, muito única, assim, para São Paulo. Era muito bom. Então a nossa decisão, ela não veio de uma fuga. Éramos ratinhos felizes. Eram ratinhos né? muito felizes. Felizes, correndo na nossa rodinha. Não, legal, muito legal vocês falarem isso. Falar isso, porque a maioria das pessoas não estava insatisfeita, a gente mesmo. E é legal, porque é diferente a história de vocês. E eu acho que é uma provocação bacana, porque pra gente não veio de uma fuga, veio de buscar algo novo. Talvez até por tudo estar tão bem, a gente uma hora e falou, tá, e aí? Mas o segundo ponto da história que eu gosto bastante foi o raciocínio que a gente fez para decidir tirar o sabático. A gente estava de férias na Tailândia, a gente está voltando para lá agora porque é um lugar para a gente muito especial. E aí eu cutuquei a Via, a gente estava sentado na praia assim. Antes, deixa eu só dar um parênteses, que a gente sempre gostou muito de viajar. Então isso sempre foi uma paixão. E não foi do nada. Não foi do nada. Então a gente sempre teve a ambição de ver mais o mundo, de ver novas culturas. Então isso já era um sonho, de certa forma, dentro da gente, dentro da nossa rotina. A gente já vivia essa paixão. E a gente estava nesse momento que o Lê comentou, que era plenitude. Plenitude, assim, sabe? A gente estava bem nos trabalhos, estava bem com o apartamento, a gente não pensava em ter filhos ainda, não pensamos ainda agora, enfim, depois a gente também pode falar sobre isso, mas estava naquele do... E agora, sabe? O que a gente quer agora? E aí, nessa história, né, de a gente viajar sempre que dá, pensando em forma de viajar mais, a gente estava numa praia, e aí depois a gente vai retomar essa história. A gente tem um problema com praia, que ela é maré baixa, com aquele espelhinho d'água, que a gente toma grandes decisões sentados no espelhinho d'água. Deixar a água bater, a sunga de areia, mas ali, isso desperta alguma coisa na gente que a gente toma decisões. Eu falei, amor, você parou para pensar que se a gente parar um ano das nossas vidas, né, do mundo corporativo, e a gente viajar por um ano, a gente vai viajar o equivalente a 12 anos de trabalho em férias. Então, a gente tem a oportunidade de viver 12 anos em um. E assim, a partir da premissa de que um ano fora do mercado de trabalho não ia fazer grande diferença. Gente, a gente sabe que as coisas não... Nada muda muito depois de um ano. E aí... A hora que ele falou isso, eu pensei assim, ó... A cabeça explodiu, né? Oi! Tanto que o nosso projeto, e aí marqueteiro tem nome de projeto para tudo, nosso projeto da viagem virou o Projeto 12, que era viver 12 anos em um. Massa. Em termos de viagem, né? Em termos de viagem. Dias viajados era viver 12 anos de viagem em um ano. E aí, muito legal. A gente voltou da Tailândia, isso era até novembro? Novembro de 2018. E aí a gente voltou com essa decisão tomada. A gente se deu, assim... Lá foi isso, foi essa conversa. Aí a gente se empolgou, gostamos. A gente voltou para São Paulo, para a Roda do Rato. A gente falou assim, vamos se dar uma semana, cada um quieto, sem falar no assunto, para a gente pesar na nossa cabeça se essa decisão foi empolgação, faz sentido para digerir mesmo. Ou se ela faz sentido. E você propôs um exercício legal. Cada um tinha que escrever uma lista das coisas que provavelmente a gente perderia ao estar longe, para ver se a gente estava disposto a perder essas coisas, acontecimentos, ou enfim, né? Porque a gente topava o custo disso. O custo disso, porque a gente sempre fala, a gente usa muito isso, e depois a gente pode contar para vocês, que a gente toma decisões com base no estar disposto. Porque às vezes a gente quer uma coisa muito, só que se você for pensar de verdade, você não está disposto a fazer aquilo, a empregar o tempo, a ter o investimento de tempo emocional ou financeiro, ou enfim. Então, o ponto do estar disposto é, vamos pensar no que a gente quer abrir, no que a gente abriria a mão e pensar se a gente está disposto. Por exemplo, uma grande amiga ia casar e a gente não estaria aqui. Esse risco do mercado, que hoje eu nem acredito que a gente correu, mas tinha assim segurança. Na época você acha que sim.
Aí a gente fez isso, só que obviamente a gente não durou uma semana quietos pensando, a gente falou disso todos os dias, a gente tava tipo, tá! E Enlouquecidos. Enlouquecidos com a ideia. Então fez muito sentido. É uma coisa que fez muito sentido. E aí a gente decidiu, e aí a gente foi em novembro de 2018 que a gente tomou a decisão. Foi o tempo da gente se planejar um pouco, juntar um pouco mais de dinheiro, porque a ideia era fazer um sabático de fato, então não trabalhar. E a gente sempre teve um perfil de gastar menos do que ganhava. Não é que a gente era necessariamente... A gente conhece muita gente que sabe economizar muito melhor do que a gente, que realmente coloca a meta. A gente não era assim quando a gente passou a ser. Mas então a gente deu uma sorte de, como a gente já era comedido, ao fazer as contas, a gente viu que boa parte da grana que a gente queria ter, a gente já tinha. Então a gente não precisaria parar para economizar por muito tempo. Nossa, legal. Né? O que a gente colocou de tempo seria o suficiente. Seria suficiente. Que daí a gente, nesse período, a gente decidiu cortar vários gastos para conseguir dar um boost de economias. É realmente um colchão para volta. Mas a princípio a decisão era 1 ano a 1 ano e meio, dependendo do dinheiro. Se desse, né, 1 ano com certeza, pelas nossas contas. Se a gente entendesse que dava para viajar um pouco mais barato e o dinheiro sobrasse 1 ano e meio, e depois voltar, Ctrl+C, Ctrl+V, com a vida que a gente tinha. A ideia era voltar 100% pro trabalho. Só fazer uma pausa rapidinho, Vivi. Só pra galera que tá ouvindo, a gente não curte muito ficar rotulando as coisas, mas às vezes facilita o entendimento. Então, só para quem tá perdido aí, a gente falou sabático, né? Sabático, teoricamente, é aquela viagem que você vai tirar 1 ano, 1 ano e meio, 2, enfim, um período pré-determinado que você vai viajar sem trabalhar, você só vai viajar. Então, teoricamente, mesmo, você vai ter toda a grana já para se manter todo esse período, né? Só para ficar claro que diferencia um pouco de quem vai viajar trabalhando, que aí classifica um pouco como nômade, ou nômade digital, dependendo do tipo de trabalho. Não importam, mas é mais pra galera entender. Que a gente usa os termos aí, às vezes o pessoal não conhece. A ideia dessas lives é a gente aprender e a galera que tá assistindo também aprender com o que a gente tem para compartilhar aqui. Sim, isso é muito legal. E aí, a gente... O Ctrl+C, Ctrl+V é engraçado, porque nesse tempo, o que a gente decidiu fazer? Colocar as nossas coisas num guarda-móveis. Porque na nossa cabeça, depois de 1 ano, eu vou precisar da minha geladeira, vamos precisar... Sim, vocês iam voltar para casa, né? Então, a gente colocou no guarda-móveis tudo, a casa. Tanto que agora a gente... roupa que a gente deu uma... Só roupa que a gente já deu uma diminuída. A gente deu uma diminuída, a gente doou um pouco, mas a gente colocou a casa, tanto que agora que a gente foi pegar no guarda-móveis para realmente se desfazer das coisas, enfim, vamos chegar no período que estamos agora, a gente achou caixa que estava escrito assim, roupa de cama do dia da mudança. Ou seja, era que estava na cama. Suja ainda, meu Deus. Suja ainda. A geladeira estava com os nossos ímãs colados. Assim, era uma pizza de graça. Faltavam 3 pizzas para gente ganhar uma pizza de graça. Tava lá no imã. Então, cara, eu fico imaginando a cabeça de vocês voltando e vendo tudo aquilo que tanta coisa deve ter mudado e vocês olhando e falando, meu Deus, o que a gente pensava? É uma bagunça na cabeça, eu imagino, e ao mesmo tempo um sentimento bom de mudança, assim, né? Mas tem muito sentimento ao mesmo tempo, porque tem um sentimento até de vergonha da quantidade de coisas que a gente tinha, tem um sentimento desse de mudança e tem um sentimento de a gente ainda vai guardar algumas coisas para o futuro, só que a gente não sabe que vida a gente vai estar tendo no futuro. Então, por exemplo, a hora que eu olho minhas roupas sociais que sobraram, cara, será que eu guardo? Porque, e aí, que você eu daqui, sabe quanto tempo a gente vai voltar? A gente, é muito louco isso. A gente mudou tanto nesses últimos 2 anos e meio que eu hoje me sinto completamente incapaz de prever os próximos 2 anos e meio, sabe? É assim, tanta coisa aconteceu, a gente tomou rumos tão diferentes, a nossa roda do rato virou um negócio tão louco. Vocês nunca imaginavam, né? E aí, é isso, quando a gente fala quando a gente tenta se projetar, e a gente não tenta muito, a verdade é que a gente tá meio tranquilo, tentando não fazer longos planos, mas ainda assim, quando eventualmente chega numa conversa, é difícil da gente imaginar, porque a gente fala, vai saber, né, para onde esse vento vai soprar.
Gente, a gente entende vocês Porque perfeitamente, porque a gente passou toda a história da Austrália, que vocês acompanharam um pouco também. Sim. A gente passou muito, exatamente por isso que vocês falaram. A única diferença é que a gente não guardou toda a nossa casa, mas a gente guardou parte dela, que a gente se desfez quando a gente veio embora para o Brasil. Tinha caixa de coisa de cozinha, assim, que a gente falou, meu Deus, por que a gente guardou batedeira, sabe, umas coisas. E a gente entende perfeitamente o que vocês estão falando. Não, a batedeira que a gente nunca usou. E a gente nunca usou. Por que a gente ia usar quando voltasse, né? E a gente também não consegue pensar como vai ser o nosso ano, nossa vida daqui 2 anos, 3 anos, tipo, não sei. E a gente não tem essa capacidade mais. Eu acho que já é difícil de saber, mesmo quando a gente tem uma vida regrada, toda certinha, você já não tem muito como saber. E ainda mais agora, cara, que depois que a gente sai, abre a cabeça para um monte de possibilidade. E a gente também ainda teve um maior exemplo aí nos últimos 2 anos com essa pandemia que mudou rumos e planejamentos de todo mundo. Então tem muita coisa que nem depende da gente, que pode alterar o rumo da nossa vida ali nos próximos 2 anos, que não tem como, né? Não tem como planejar. A gente controla muito pouco, né? É isso, assim. É. Mas quando a gente estava na nossa rodinha, a gente tinha essa falsa sensação de segurança, né? Essa falsa sensação. Eu digo falsa porque eu concordo. A gente... né? Veio aí uma pandemia que ninguém imaginava e que, enfim. Mas a gente era mais fácil você falar, né? Talvez eu tenha sido promovida e, enfim, né? Mas assim, hoje em dia... Você também não sabe, na real. Você também não sabe. Mas é engraçado, eu vou pegar esse gancho que você falou das possibilidades, que eu acho que o sabático, e daí a gente pode falar do que aconteceu com a gente durante esse período, porque a gente saiu para ser um Ctrl-C, Ctrl-V, e vendo o sabático que a gente falou, gente, não, tem outro E no final aí. vocês resetaram tudo e começaram do zero, né? Tem uma outra coisa aí, e aí o ponto que você falou a palavra é possibilidades. Que pra gente, o que fez o segundo, fora dos 12 anos em um, é que a gente passou a ver possibilidade, sabe? Que é diferente daquelas que a gente achava que eram as únicas. A gente começou a ver possibilidade de qualquer coisa, de tudo, né? Então eu acho que é isso que foi pra gente muito legal, que abriu a nossa cabeça muito pra gente, quantas formas existem de se viver e quantas vidas são possíveis na mesma, sabe? A gente fica brincando que a gente, né, claro que exige a dedicação, o trabalho, tudo isso, mas a gente fica falando, tipo, pode ser um sabático, a gente podia voltar para o mundo corporativo, a gente podia voltar e morar no interior, a gente podia voltar e morar na fazenda, a gente podia tanta vida que tem, sabe? Tem tanta opção, tem tanta possibilidade, tem tanta forma de se viver, que a gente não precisa ficar preso nos padrões que a gente imaginava antes. Então, isso que foi muito legal. O que eu acho mais legal, e eu adoro seguir perfis como o de vocês e até o conteúdo que a gente faz e de muitas outras pessoas que estão aí, é que só quando a gente sai e vive, por mais que a gente veja na internet, já é muito legal, a gente aprende muito, é muito legal estar compartilhando tudo isso, mas quando a gente vive algo diferente da realidade que a gente tem, que a nossa cabeça faz assim, né? E que a gente vê que existem outras vidas. Porque às vezes a gente fala, não, legal, existe, olha aí, o pessoal viajou e tal. Mas é diferente quando você, na prática, se coloca ali e fala, nossa, mas não é aquela vida de trabalhar em multinacional e tal, não é a única que existe, né? É muito louco. Quando isso acontece, gente, a nossa cabeça pira, né? É muito legal isso. E é engraçado porque aí a gente começa até a questionar por que a gente fazia o que a gente fazia, né? Porque ao ver as outras possibilidades, a primeira coisa que você faz é olhar para a vida que você tinha também. E foi uma coisa que, do sabático, a gente já voltou com uma noção um pouco diferente, é do valor do nosso tempo. Porque como o tempo passa diferente quando você está viajando, conhecendo novas pessoas, ou com uma rotina muito diferente. A gente passava, às vezes, um mês, ligava para cá, achando que tudo estava muito diferente, as pessoas estavam falando das mesmas coisas, porque nada Na mesma vida, né? Nada mudou. Parecia aqui, assim, né? é uma disparidade na velocidade que o tempo passa. Então a gente começou a dar mais valor para o nosso tempo. Então quando a gente questiona agora não só a qualidade do tempo, mas o controle um pouco sobre ele também, o controle da nossa agenda. Para quem que a gente está doando esse tempo? Para quem que a gente vai dedicar tempo? E aí começa. Aí, me sinto honrado agora de vocês dedicarem esse tempo hoje. Não é? E até no sentido de, assim, para que trabalho a gente vai dedicar tempo, isso. sabe? Sim. Quando a gente Às vezes com uma coisa que a pessoa nem gosta, né? Muitas vezes não era o caso de vocês, mas quem não curte está dedicando tempo para algo que
não faz ela feliz, né? E aí muitas vezes. Não, pode complementar, só eu vou já emendar uma outra pergunta. Não, eu ia falar que a gente, por exemplo, éramos felizes nos nossos trabalhos e não quero nem cuspir para cima aqui, porque talvez um dia a gente volte para o mercado corporativo. Então, não é esse o ponto. A gente não gosta nem de falar o que é certo, o que é errado. Né? A gente não sabe. Hoje não é o plano, mas eventualmente pode virar. Sim, mas sim. o que eu quero dizer é que a quebra desse negócio do tempo é que por mais que a gente gostasse, a gente começou a questionar quanto do tempo do nosso trabalho era de fato útil, sabe? Porque daí tem questões do mundo corporativo que às vezes grande parte do nosso tempo era colocado em coisas que não são as mais importantes, sabe? Que são muito parte do sistema, mas não necessariamente é o que faz a diferença, sabe? Então, Sim. Nesse ponto a gente ficava falando, olha quantas horas a gente dedicava para isso, que não faz o menor sentido, sabe? Então a gente começou a questionar muito esse ponto. Entendi. Legal. Era mais ou menos, você meio que respondeu um pouquinho a minha pergunta, que era isso, que o Lê tinha falado no início da live, que vocês, diferente da história que acontece com a maioria das pessoas que vão tirar um sabático ou vão fazer um intercâmbio, ou enfim, vão viver viajando, vocês estavam felizes com a vida que vocês tinham, vocês estavam felizes no trabalho, vocês tinham uma rotina que vocês gostavam. Em que momento que virou essa chave para vocês não quererem voltar para essa vida? Um pouquinho você... Desculpa. Não, acho que a Vi respondeu mais ou menos agora com esse lance do tempo, que vocês começaram a enxergar que o tempo que vocês tinham, né, se vocês se doavam pro trabalho, muito dele não era um tempo muito bem aproveitado e vocês começaram a ter essa noção, mas acho que vocês podem complementar um pouco mais. Teve o próprio fator pandemia, porque e aí até perguntaram um pouco do roteiro, a gente saiu em direção à Ásia e Oceania, né? Então a gente saiu foi pro Japão, depois a Austrália, e depois a gente já estava no Sudeste Asiático. E a pandemia nos pegou, a gente estava nas Filipinas. A gente ficou um belo tempo preso lá, e lá o lockdown foi pesado mesmo, com o exército na rua, ordem para atirar em quem furasse a quarentena. Nossa! Mas por outro lado, a gente estava muito feliz com a viagem. Eu estou dizendo isso porque tiraram um doce da nossa mão, da nossa boca. Sim. Então, assim, a vontade de quero mais, ela estava já... Muito grande. Muito grande. E outra coisa que a gente também, que eu acho que o sair da rodinha pra gente dar um efeito, e é engraçado que a Carol do Viravolta, acho que ela falava muito isso, que você se sente muito... Você toma um controle da sua vida de uma forma que você se sente muito poderoso, muito capaz de muita coisa que você não sabia que você era. E uma das coisas que a gente falava a gente prometeu um pro outro que se um dia a gente voltasse pro mundo corporativo, era por uma escolha. Então, a gente ganhou, parece que a gente ganhou um poder de escolha da nossa vida. E aí, ao juntar o momento de que tirar o doce da nossa boca, né, na pandemia, óbvio que também a gente não esperava que ia durar o que durou, mas também a gente se sentindo mais com controle da nossa vida e mais corajosos, a gente falou, cara, quero mais. Não vamos voltar ainda. Tem alguma coisa aqui que a gente precisa... Não foi suficiente, né? Ainda tem muito para rolar. E é engraçado porque aí a gente sabe que... E a gente concorda até, tá? Que eu ia falar que parte dos nossos amigos, parte da nossa família, fica perguntando, nossa, mas será que vocês ainda pensariam assim se vocês tivessem vivido aquilo que vocês se propuseram a viver, né? Será que, por exemplo, depois de 1 ano e meio, ia ter cansado e voltado? Porque a gente... foi cortado na hora que a gente tava, tipo, tá muito no legal, auge, tá muito bom. Nossa, eu quero viver assim. E eventualmente a gente sabe também que a correria cansa, sabe? Que gera um desgaste, uma fadiga da decisão. A gente sabe tudo isso. E aí a nossa família, os nossos amigos às vezes perguntam, mas isso é muito porque foi interrompido, né? Será que se vocês tivessem passado o 1 ano e meio inteiro, vocês não teriam, né, cansado? E a grande resposta é que a gente não sabe. A gente não tem como saber. Mas nunca saberão, nunca né? vão saber. A gente nunca vai saber. O que a gente realmente concorda é que na hora que a gente teve que parar de viajar por causa da pandemia, a gente estava num ponto que era não estou pronto para abrir mão disso ainda. Dessa liberdade, dessas experiências que a gente estava vivendo. E a gente foi assim, não estamos prontos para abrir mão disso. E vamos então... foi aí que entrou... Foi aí que entrou a ideia da van? Foi aí. Foi de novo numa água rasinha, foi numa maré baixa. Agora entendi. Nas Filipinas?
Não, foi então. A gente voltou no voo de resgate. Isso foi Tá. abril. Abril 2020? Abril de 2020. 2020. Tá. E aí a gente, cara, foi muito engraçado, porque no aeroporto tinham uns 40 brasileiros voltando no mesmo voo, lá em Manila. E a gente estava certo que a gente ia voltar em 2 meses. Na nossa cabeça, né? Eu acho que de muita gente, faz a quarentena de 15 dias. Sabemos Na bem como nossa essa história. É isso. Porque os brasileiros com pesos filipinos querendo se desfazer, a gente comprou. Não, daqui, eu compro, a gente vai voltar. A gente tem uma pilha assim de pesos filipinos com a gente até hoje, que a gente achou que a gente ia voltar em 2 meses. Não, bizarro. E aí, voltamos abril, maio, junho, julho, as coisas não estavam ainda indo para frente, mas alguns países da Ásia sinalizavam que iam reabrir em setembro. Então, o que a gente combinou? São Paulo não estava mais fazendo muito bem para a gente alugou uma casinha bem perto da praia, no litoral de Alagoas, ali perto da Praia do Patacho. Ele falou, a gente vai para lá, passar agosto lá, volta para o Brasil, só troca de mochila e bora para a Ásia. Foram, acho que, os primeiros 3 ou 4 dias da gente lá na Alagoas. A Tailândia falou que não ia mais abrir, a Indonésia falou que não ia mais abrir, Sri Lanka, que estava quase aberto, voltou para trás. Todo mundo voltou para trás. E aí que foi que a gente começou a pensar, tá bom, mas o que a gente faz da vida agora? O que vai acontecer? Enfim, tinha gostado demais. Na Austrália, a gente fez a costa leste em uma camper van. Ai, maravilhoso. É incrível. Tinha sido uma experiência maravilhosa incrível. Costa Leste. Nossa, maravilhosa. E a gente tinha ficado até mesmo depois do período todo da viagem, como se tendo sido uma das coisas mais legais que a gente fez. Eu falei, vou tentar fazer isso aqui no Brasil. Enquanto, né? Porque assim, a gente não queria mais, uma coisa que a gente concordou é depender e se frustrar com notícias de fronteiras. Então a gente falou, vamos tentar viajar no Brasil por um tempo. A gente tentou alugar um motorhome, era caríssimo. E aí começam as coisas do tal do universo. Porque a gente estava falando de uma... tem uma menina que ela é escaladora, muita gente conhece, chama Karina Oliani. Ela marcou a gente num post de um casal que chama o Ale e a Duda, que é Get Outside, que eles... Sei. Fala assim, Lei e Vivi, achei que fossem vocês. Porque eram os dois numa montanha tal, de longe, né? Eu falei, olha só, quem são esses dois? Né? Quem são a Lei e Duda? A gente foi ver, eles tinham montado uma van no Brasil, coisa que a gente achava impossível. A gente foi ver o vídeo do custo do motorhome deles, que a gente achou que era super inviável. A gente falou assim, opa... Se pá dá? Talvez... Aí começa, né? Esse negócio aí se pá dá. E aí a gente foi pra praia lá, no marzinho, a gente falou, vamos encarar. Só sei que a gente saiu de lá com um carro praticamente fechado, já, que era só visitar na fábrica para construir pra gente. E aí a gente chegou, pegou o voo para São Paulo, pegamos outro voo para Curitiba, fechamos o carro em Curitiba, trouxemos para a fábrica e bora. E nesse meio tempo a gente fez esse projeto. A gente funciona nas decisões por impulso e a gente fala, pro bem ou pro mal, não é o nosso perfil fazer planos para muito para frente. Então, por exemplo, a gente conversa, de novo, sem julgamento, é o que funciona para cada um. Mas a gente ouve muitas pessoas falando, a gente está se planejando para, sei lá, em 2025, tirar um sabático. Não funciona aqui. A gente é assim, então vamos tirar um sabático, vamos tirar um sabático amanhã. Vamos montar um motorhome, vamos agora, né? Tem uma emoção envolvida. E aí a van foi isso. Foi uma decisão de viajar de uma forma mais segura pelo Brasil, sem ter que depender de fronteiras, de um jeito que a gente no cantinho de amava. vocês, né? Querendo ou não, protegidos ali numa casinha de vocês. Exato. Eu quero... Ai, gente, que demais. Eu quero aprofundar mais nessa viagem da van, mas eu fiquei com uma curiosidade um período antes. Aí, quando vocês voltaram pro Brasil naquele voo, vocês falaram que vocês ficaram um período em São Paulo e São Paulo não estava fazendo mais bem para vocês. Quanto tempo vocês ficaram ali em São Paulo? E o que vocês estavam fazendo? Vocês voltaram e ficaram só tipo de quarentena, isolados? Voltaram a trabalhar? O que vocês estavam fazendo? A gente voltou e como a gente achava que ia durar pouco, a gente não voltou a trabalhar. A gente estava certo que ia ser pouco tempo. E os meus pais têm uma fazenda no interior de Minas. Então, a quarentena, logo que a gente voltou, a gente foi para o interior de Minas com os meus pais e passamos, acho que 1 mês lá. E esse período foi muito bom. Fazia muito tempo que a gente não via meus pais, então a gente estava isolado, a gente teve, querendo ou não, o privilégio de passar uma quarentena com uma qualidade de vida também muito boa, porque tinha céu, tinha grama, sabe? Sim. Tinha um espaço.
Então, e a gente não voltou a trabalhar e estávamos lá. Depois a gente voltou para São Paulo e aí a gente também não voltou a trabalhar porque estávamos nessa de em breve a gente vai de novo. Esperar para ir embora, né? E aí foi isso que começou a fazer um pouco de mal pra gente, porque a gente estava em São Paulo, a gente arrumou coisa para fazer com o nosso tempo. Então o Lê começou a estudar operar na bolsa, aí eu comecei a fazer curso, a gente estava ocupando a nossa cabeça, mas a gente estava se sentindo muito meio perdido, assim, é a verdade, sabe? É meio... E os estímulos também, assim, tanto da nosso círculo de amigos, eram de pessoas que estavam construindo algo, estavam, né, comprando um apartamento, outra tendo filho. E aí são todas coisas que, por um momento em que a gente vivia, era um pouco do oposto que a gente buscava. E é diferente quando você está na estrada, que você acaba se cercando de pessoas que estão fazendo o mesmo que você faz. É um reforço positivo o tempo inteiro. Aqui era o contrário, aqui era um momento de questionamento. Qualquer conversa que a gente tinha, o saldo era a gente se questionar se o que a gente estava fazendo era certo ou não. Será, gente, que a gente devia voltar a trabalhar? Será? Até quando vai durar isso? E a gente não está fazendo nada? E será que... Num período muito incerto, né? Muito incerto. E a gente... E é isso. E a gente se sentindo um pouco perdido nesse sentido e questionando muito. Tanto que a nossa decisão de ir um pouco para Alagoas... E eu vi até que o pessoal do Let's Go Mundo comentou aqui. Eu vi também. Que eles chegaram e ficaram. Gente, eu adoro o Instagram deles. Eles são incríveis e, assim, eu amo o Alagoas. É o nosso litoral, acho que, preferido do Brasil. É incrível lá. Então, vocês ficaram num lugar muito bom. Parabéns pela escolha. A gente foi pra lá querendo dar um tempo de novo, sabe? Querendo dar uma organizada na cabeça, aproveitar que a gente tava nômades, mesmo sem trabalhar, mas estava sem endereço fixo para ficar um pouco na praia, tipo, morar perto do mar. Mas era isso, assim. E eu vou te falar de novo, já antecipando, a gente, desde que voltou, agora esse período de vender a van e se programar para ir de novo, a gente está em São Paulo de novo faz, acho que 3 meses, né? E, de novo, São Paulo não é um lugar que faz bem pra gente. São Paulo desperta na gente um negócio que é o que a gente vem tentando quebrar, que nos traz muito perto do... A gente lembra muito o que era a nossa vida antes, só que com outros objetivos agora e uma coisa não encaixa muito com a outra. Por exemplo, é um lugar que estimula muito o consumo, assim, sabe? Não sei, por exemplo, eu gosto muito de comer. E a gente viaja de um jeito, a gente até conta para vocês os nossos custos, mas a gente viaja de um jeito que não é o mais baixo custo, low cost possível, não é. Mas a gente também passou a dar muito valor para o dinheiro, porque, né, a gente ficou um tempo grande sem ganhar tudo isso. Estar em São Paulo, por exemplo, e estar com os nossos amigos aqui, querendo fazer programas de o tempo inteiro ir num restaurante novo, ir num bar novo, é uma coisa que... e não estou querendo falar mal dos nossos amigos, se algum tiver aqui, eu amo vocês. Já falou para eles isso. É uma coisa que para a gente acaba pesando e acaba fazendo a gente de novo se sentir mal e requestionar, porque a gente escolheu um estilo de vida mais simples. E esse estilo de vida mais simples exige algumas escolhas. E São Paulo não é a cidade para ter o estilo de vida mais simples, é uma das mais caras do mundo, não só do país. Exato. Né? Então, São Paulo esfrega na nossa cara o estilo de vida mais simples o tempo inteiro, assim, sabe? Então, e não só por isso, mas é o ritmo de São Paulo, né? E, de novo, aqui no prédio dos meus pais colocaram agora um aviso que tá muito perigoso passear com o cachorro às 7 da noite, porque... Então, quando a gente pega essas coisas, desse custo que São Paulo tem, não faz muito bem pra gente. Então, a gente também tá louco pra... Faz todo sentido. Faz todo sentido. A gente entende perfeitamente, mesmo a gente não tendo viajado tanto, né? Não foi um ano sabático que a gente ficou, mas a gente ficou fora, morando fora, numa realidade completamente diferente por muito tempo, né? Foram 5 anos na Austrália. A chavinha muda, a nossa cabeça muda e algumas coisas, como vocês falaram, não encaixam. Eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando. E é muito bom conversar com pessoas que são tão doidinhas quanto a gente, entre aspas, sabe? Que entende a nossa língua. A gente precisa se unir, gente. A gente precisa se unir. Sim, Agora, gente, indo para o lado um pouquinho mais prático da coisa, que eu acho que o pessoal deve estar com curiosidade, e eu tô super.
Como foi essa parte da viagem com a van? Vocês viajaram dentro do Brasil só com motorhome, né? Vamos respeitar. Não era só uma van, era um super motorhome. É uma casa, Era né? uma Uma casa sobre casa. rodas. Vocês viajaram dentro do Brasil? Quanto tempo foi isso? Como foi a experiência? Foi. A gente, foi muito legal que até assim, a van que a gente usou de inspiração é uma van australiana, tipo, foi o que a gente chama Ai, que legal. Frame Chasers, não sei se vocês chegam a seguir eles. E aí, então a Acho gente que não, acho que eu não Não conheço. sei, acho que Nossa, não. dá uma olhada aqui. Primeiro que o visual deles é lindo e a van deles é maravilhosa. Então a gente teve um período muito legal. E aí, a partir do momento que a gente decidiu fazer a van, puta, projeto, e aí faca nos dentes, sangue nos olhos, e a gente foi pra cima. E então de setembro até janeiro, que foi quando a van estava quase tudo pronta, em cima da construção, a gente contratou um pessoal para fazer pra gente, mas o projeto foi nosso. E a gente em março estava conseguindo viajar. Nosso plano era, independente de fronteira ou não abrir, era terminar o ano viajando. Então, porque muita gente... A Argentina é um país excelente para se viajar de motorhome e de campervan. Você consegue dormir em lugares lindos, é muito barato. Então, a Argentina já é uma rota, né? E o pessoal sai da Argentina vai até o Alasca, é uma coisa que a gente estava também meio que namorando. Mas, enfim, independente de aberturas de fronteiras, a gente termina o nosso rolê pelo Brasil até o final do ano. O nosso... Gente, o Brasil é... Bom, não precisa falar, né? Que é ridiculamente grande. Ridiculamente lindo. Exatamente. Sim, ridiculamente. A gente tem o privilégio de estar num dos países mais bonitos que a gente conheceu. É verdade. Tirando neve, tem de tudo, né? É muito incrível. E aí tem um amigo meu que fala assim, você não consegue conhecer em um mês todos os estados. O Brasil tem 26 estados, portanto você precisaria de 2 meses por estado, são 2 anos para viajar e conhecer o Brasil direito. Então, de cara, a gente abriu mão, por enquanto, do norte, por questão logística também. Mas do norte, vou dizer, Amazonas, Pará. A gente foi só pro Tocantins. Na região norte, a gente foi só pro Tocantins. Mas a gente saiu de São Paulo, tava morrendo de saudade de praia, a gente foi até o Espírito Santo, depois a gente voltou cortando por Minas, Mato Grosso do Sul. Aí, pelo meio do Brasil, a gente foi até o Maranhão e desceu o litoral inteiro. Que irado. Que viagem irada. Foi incrível. E a gente legal. rodou 25 mil quilômetros entre março e dezembro. E 18 estados. foi maravilhoso, assim, até pra gente ressuscitar um pouco do patriotismo, sabe? É aquela história de, mesmo a gente fala da segurança de São Paulo. Cara, você vai pro interior, se a gente chegava, a gente era muito bem recebido, seja pela curiosidade, mas pela hospitalidade das pessoas mesmo. Eu acho que na Austrália, eu acho que foge a essa regra, porque eu acho que o pessoal na Austrália é caloroso também. Mas reforça pra gente o ponto de que, assim, saber acolher bem, brasileiro sabe, sabe? Sabe. Então, a gente que fez a viagem muito focada no interior e no litoral, a gente foi muito bem recebido, a gente recebeu um carinho enorme. Então, as pessoas falam, ai, nossa, mas e se precisasse de ajuda? Gente, se precisasse de ajuda, ajuda tinha, assim, porque é muito legal como as pessoas queriam realmente ajudar, sabe? Foi muito legal nesse sentido, assim, foi de resgatar um patriotismo que a gente não tinha tanto, tava meio apagado em nós, Sim. o orgulho de ser brasileiro, tava meio de escanteio. Eu acho muito bacana falar isso, porque a gente, eu me incluo, né? A gente se inclui nisso, a gente viaja muito, acaba viajando para fora, a gente viajou muito pela Austrália, tem lugares incríveis na Austrália, mas também tem lugares muito incríveis no Brasil que a gente não faz nem ideia. Às vezes a gente tem um pouco de mania de generalizar, né? É porque o Brasil é isso ou o Brasil é aquilo. Gente, o Brasil é tão grande, é como se fosse tantos países dentro de um só e tantas culturas que a gente nem imagina que quando a gente viaja e conhece não só a beleza natural, mas beleza cultural também. E a gente aprende tanto, A gente viajou bastante pela Austrália, a gente morou lá 5 anos e a gente foi para todos os cantos da Austrália e diferente do Brasil, a Austrália ela é bonita no país inteiro também, assim como o Brasil é. Mas a cultura é muito semelhante em todos os estados. Você vai ter uma diferençazinha ou outra, mas no geral é a Austrália, é a cultura australiana. Aqui no Brasil, cara, você muda às vezes de cidade dentro do mesmo estado e já tem uma cultura totalmente diferente, o sotaque é totalmente diferente, a comida... tudo, é muito legal. É bizarro, assim, a diferença. E aí quando você fala de uma diferença ainda maior, você pega um estado do Sul com um estado do Nordeste, é tão diferente, mas é uma diferença também tão rica né? As duas culturas são tão ricas, tão gostosas de se conhecer, de se viver, que aí sim a gente resgata esse patriotismo, né? Tipo, eu adorava a Austrália, país sensacional, morei lá, um maior orgulho de ter vivido a experiência Austrália.
Mas, cara, acho que não tem nada igual como o Brasil. Eu concordo. E eu acho que a gente tem mesmo muita riqueza nesse sentido. A gente tem muita riqueza de lugares, é o que vocês falaram, assim, e que a gente concorda. Paisagens do Brasil, a gente tem umas aqui que são, assim, ó, Que imbatíveis. seria um cartão postal de outros países, né? A gente falava isso. Tem motivo de visitar algum país. Tem uma cachoeira, tem a Chapada inteira. Uma delas já era suficiente para ser o cartão postal de um país inteiro, sabe? A gente tem muita riqueza de natureza, que a gente valoriza muito. E a gente tem os brasileiros, que também é muito, muito, muito acolhedor. Então, pra gente foi muito importante por isso, tá? Que a gente tava com o nariz meio torcidinho e resgatou um quentinho no coração, sabe? Isso é muito bacana. E tem um detalhe que eu acho importante a gente contar da nossa fase viajando da van, que para nos construir como hoje nômades, porque a gente falou, né? Então a primeira etapa foi totalmente sabático. Quando a gente decidiu continuar viajando pelo Brasil aí de motorhome, a gente também decidiu que a gente não queria que grana fosse um problema. Que a gente tivesse que parar de viajar por conta de grana. Até porque a gente tinha feito um investimento bem alto no carro. E aí a gente estava com esse... Diferente do sabático, que tinha um valor planejado e que a gente estava disposto a investir aquilo na viagem, com o investimento no carro, deu uma apertada nesse plano, nesse sentido. E foi aí que foi isso. Falando, desculpa. Não, que isso. E aí, junto com o projeto do carro, enquanto a obra rolava, a gente também sentou a bunda na cadeira e falou, beleza, então como podemos ganhar dinheiro enquanto a gente viaja? A gente queria pagar, pelo menos pagar as contas da viagem por esse ano. Para esse ano. E aí, legal. A gente funciona muito bem com premissas, assim, sabe? A gente vai criando, porque senão, assim, ainda mais depois que a gente se sentiu capaz de muita coisa que a gente não sabia, a gente decidiu que pelo menos a gente ia tentar, por hora, não abrir mão de tudo que a gente já teve na carreira e tentar pegar algumas coisas que a gente criou antes, como que a gente pode replicar agora. Então, era muito natural que a gente fosse para o caminho de prestar serviço para marcas, porque a gente passou a vida construindo marcas de outro lado. E a gente gostava de fazer isso. A gente adorava fazer isso e a gente entendia que a gente podia ser útil ajudando as marcas a se construírem de outra forma, que era produzindo conteúdo enquanto a gente rodava. E a gente conseguiu uns projetos muito legais, que também nos enchem de orgulho, que a gente foi tocando ao longo do ano, de marcas que, e justamente num período também que isso foi muito bom pra gente, apesar de todos os problemas da pandemia, que faltava gente para produzir conteúdo por aí, né? Para viajar. Então, a gente estar viajando, a gente conseguiu gerar muita coisa legal para algumas marcas. A gente saiu com alguns projetos fechados, já quase 2 projetos do ano inteiro, e alguns jovens foram aparecendo ainda de produção de conteúdo para as marcas. E que pra gente era um teste. Era total teste. Era um teste. Assim, a gente, nesse momento, ainda era mais focado em... Tá, vamos dar um jeito de se manter viajando, de fazer, né, essa conta fechar, e vamos ver se a gente gosta desse estilo. Porque a gente já sabia que a gente gostava de viajar. Isso já passava, em algum momento, passava pela cabeça de vocês de talvez manter isso como um estilo de vida, continuar trabalhando e continuar viajando, ou no começo não? Vocês nem pensavam nisso ainda? Eles não pensavam, eles não pensam os 2 anos pra frente. Não, a gente vai trabalhar pra manter essa viagem agora, depois... Não, vai que não. E assim, eu sou filho de militar, uma pessoa super analítica, eu sempre fui planilheiro a minha vida inteira. Eu vivia pelos próximos anos, sabe? E foi muito legal. Tem outra coisa que a gente combinou, a gente não vai falar sobre 2022 enquanto a gente estiver rodando no Brasil. Porque a gente fez uma coisa durante o sabático que a gente gostou muito, que era assim, para a gente conseguir viver bem o país em que a gente estava, a gente viajou mais ou menos um país por mês, a gente só deixava para planejar o que a gente ia fazer no outro país a partir do momento que a gente chegasse no outro país. Então, por exemplo, a gente estava na Tailândia, no Mianmar, fechou a Tailândia, a gente sabia que os primeiros 3 dias do Mianmar a gente não ia rodar, porque a gente ia sentar e planejar. Porque a sua cabeça estava na Tailândia enquanto estava na Tailândia. Porque isso aconteceu no primeiro país que a gente estava, que era o Japão. Quando começou a chegar perto da gente mudar para a Austrália, e a gente se viu estando no Japão e falando da viagem na Austrália, a gente falou, não tá muito errado isso aqui. Porque a gente Você tá mudando muito o foco, né? É isso. A gente não tá vivendo aqui. A gente tá aqui num tempo lindo fazendo conta de campervan na Austrália. Então, não, vamos esperar. Então, 2022, a gente, para responder a sua pergunta, a gente, não vou falar que a gente nem imaginou, mas ainda não era o objetivo. O objetivo não era, vamos fazer disso uma coisa enorme, que seja uma profissão enorme. Claro que a gente pensava, tipo, vai que isso dá certo, vai que a gente gosta, pode ser um caminho,
mas não era o objetivo, né? Não nasceu Entendi. como o objetivo. E foi engraçado, porque daí dentro desse ponto, para continuar nessa historinha de onde a gente chegou agora, a gente realmente aproveitou muito o Brasil, a gente fez os nossos projetos e o nosso combinado deu errado quando chegou novembro. E chegou novembro, a gente começou a bater uma ansiedade de não, a gente agora precisa fazer, a gente precisa decidir o que a gente vai querer fazer, porque foi isso, a gente tinha gostado, a gente volta pro ponto de, né? E a gente sempre foi conversando. O que você quer fazer? O que você se vê fazendo? Tá legal, não tá legal? Tá gostando, não tá gostando? O que a gente tem que melhorar? O que não? E aí, chegou novembro, bateu uma ansiedade real, assim, do que a gente queria, de fato, fazer com base nisso, sabe? E voltar pro Ctrl+C, Ctrl+V que vocês falaram no começo já não fazia mais sentido nesse momento. Não mesmo. É engraçado que eu não lembro nem quando isso virou verdade pra gente. Foi ao longo desse caminho. Foi ao longo. No meio do caminho, o que eu posso falar é que cada vez mais a gente foi se afastando de Ctrl+V, Ctrl+C ser uma opção que a gente queria, né? Mesmo porque, com o fenômeno do motorhome no Brasil e com as fronteiras fechadas, o que aconteceu? Gerou um acúmulo muito grande de gente como a gente viajando o Brasil de van e com destino final o Alasca. Então, o que a gente percebeu era meio que tendo que decidir ao final do ano se a gente ia para o Alasca ou não. Então, acho que naturalmente a ideia de voltar para o mercado assim em 2022, acho que já tinha morrido no meio do caminho, a gente nem percebeu quando. Não, sabe? essa ideia de voltar para o mercado, eu acho que ela já tinha morrido lá. Sabe? Tanto que vocês voltaram na pandemia e falaram, não, vamos continuar essa ideia viajando, tá né? de quarentena lá nas Filipinas até hoje. Né? Até hoje. E vai continuar, né? Eu não sei falar para vocês em que momento o Ctrl+C, Ctrl+V deixou de fazer verdade, mas eu sei que a gente foi tendo várias conversas ao longo disso e foi não fazendo. É um processo, né? É um processo. Não é uma coisa que da noite pro dia você fala, não quero voltar pra minha vida de antes. Você vai amadurecendo uma coisinha aos pouquinhos, né? É isso, pra gente foi um processo. E é o que a gente até comentou com vocês antes, que quando eu falei que a gente não decidiu ser nômades, a gente caiu aqui por essas outras decisões que a gente foi tomando, sabe? Que foi o sabático, gostamos, abriu a cabeça, vimos outras formas de viver a vida, construímos um motorhome, testamos testamos ganhar dinheiro enquanto viajávamos e gostamos, e daí que a gente decidiu, então é isso que a gente vai fazer. E aí entendi. E aí foi no final do ano, quando vocês colocaram esse prazo para vocês perceberam que fazia sentido continuar assim. E aí, como foi? O que aconteceu? Vocês decidiram vender a van logo de cara? O que foi? Cara, foi assim, a gente olhou um pro outro e falou, beleza, então continuamos, né? A vida normal não é agora ainda, a gente quer continuar viajando? E aí a pergunta foi, e é engraçado porque, por exemplo, eu não sei como foi com vocês, quando vocês decidiram largar tudo para viajar. Como uma decisão em casal, dá medo de ser a primeira pessoa de falar, né? Porque você fala, você fala, se a pessoa não gostar, você fala que é brincadeira, se ela topar, você fala que é sério. Aqui não acontece isso não, ali é sempre a primeira pessoa a falar e ela fala. Eu sempre, gente. Mas eu falo assim, mas se você achar que não, tá tudo bem, tá? Eu sou uma ideia. É isso, entendeu? mas Assim, isso, eu quero... tô brincando, você estiver brincando. Mas aí, assim, quando a gente decidiu fazer o sabático, foi na hora que a gente se revelou que a gente tava com saudade da mochila. Da mochila e da área. Porque a gente já tava meio que decidido que a gente ia seguir o rumo do Alasca, né? A gente tava decidido que a gente ia seguir meio que o rumo do Alasca e que é muito legal e é animal esse roteiro. E a gente, né, a Transamericana ia ser animal. Só que a gente tava viajando com um casal e aí teve uma noite que a gente foi conversando, tomando uma cerveja de tarde, e eles perguntaram várias coisas do mochilão, do sabático, e a gente contou uma história aqui, contou uma coisa dali, contou um negócio dali. A hora que a gente voltou para dentro do motorhome, foi a hora que a gente olhou um pro outro e falou assim, é isso, né, que a gente quer. Eu acho que envolve muito a gente ser sincero com o que a gente quer de verdade, porque o que a gente fala é que você, às vezes, corre o risco de sair de uma roda do rato para entrar em outra. A gente fala Total. mas você corre muito risco de você... Fazer outra coisa só que você tá fazendo. De você entrar na inércia de novo. Então, a gente estava na inércia do mundo corporativo, saímos,
teve o sabático, foi interrompido pela pandemia e entramos no motorhome. A gente estava ali na beira disso virar uma inércia, e porque ele já está aqui, porque ele já está pronto, porque é legal, não estou falando que não, é muito legal, mas não é o que a gente mais queria. Mas a gente estava indo na inércia, sabe? Então... É muito fácil entrar nessa inércia, né? Que foi o que aconteceu com a gente na Austrália. Fácil. A gente saiu de uma roda do rato aqui, foi para lá e entrou em outra que a gente não sabia nem porquê, atrás de imigração e visto e residência. Quando a gente viu, a gente falou, mas... Não é o que eu quero, por que eu tô saindo atrás disso? Eu lembro que vocês tentaram algumas formas diferentes de conseguir, de fato, a cidadania, né? Sim, até que a gente olhou e falou, cara, mas não faz sentido. Só que daí também veio a pandemia, né? A gente continuou mais um pouquinho. Então, enfim, Mas é essa Mas sabendo né? que estava em outra roda do rato, né? É isso. E um pouco em cima desse tema, a gente fala muito que... Porque muita gente pergunta, tá bom, então eu devo largar tudo, sair viajando. Mas, gente, isso pra gente funciona, mas o que a gente gosta de provocar nas pessoas, elas questionarem se elas estão vivendo a vida que querem viver. Esse é o ponto. Exatamente. E agora? Porque isso pode mudar também. A gente aprendeu, a gente perdeu a vergonha de mudar também de caminho, sabe? A gente já tinha ali um foguinho no rabo. A gente, nos primeiros 5 anos de casado, a gente morou em 4 apartamentos diferentes em São Paulo. A gente cansava de ficar, a gente falava de aluguel, a gente ia trocando, sabe? Não era necessariamente cansar porque é um capricho, mas era assim, alguma coisa tá ruim. Por exemplo, o primeiro que a gente morava era no Morumbi e a gente tinha que passar por um lugar que me dava um pouco de medo. Não tá legal, vamos mudar. Depois a gente foi para um outro que a gente pegava muito trânsito para ir trabalhar. Não, tá legal, vamos mudar. Então, é o ponto de não ter medo de mudar. Quando de medo de mudar. Legal, sabe? Isso que eu ia falar. E eu acho que esse é um ponto, né? Vocês questionaram se... Poxa, qual vida vocês estavam querendo viver naquele momento? Vocês estavam tomando uma decisão, estão levando para o outro lado, talvez. E acho Exatamente. que... E é isso que a gente queria provocar um pouco nas pessoas, é se questionar. E dentro das possibilidades de cada um, das vontades de cada um, tentar sempre estar vivendo o que gostaria de estar vivendo no momento. E o mais legal é quando você toma consciência, né, que você está seguindo o rumo que você não quer. E aí, quando você consegue tomar a decisão, que foi o que aconteceu com a gente, quando a gente tomou a decisão, tipo, não, a gente não tem que ficar correndo atrás mais do visto da Austrália, vamos seguir o nosso sonho, que é viver viajando, viajar o mundo e vamos fazer acontecer. Quando a gente tomou essa decisão, cara, a sensação de liberdade que deu na gente, o piano que saiu das costas, acho que o sorriso no nosso rosto, assim, voltou de uma forma muito mais natural do que antes. Que legal, né? Isso é muito bom, é isso. E a gente fala isso, a gente gosta de provocar esse exercício, de olhar e pensar o que você quer de verdade, o que o seu coraçãozinho quer falar alto, sabe? Porque, e a gente fala muito isso também, que é viajar é o que a gente quer. Não é, assim, é o que você falou de a gente não gosta de rótulo, a gente realmente não gosta de rótulo e a gente não gosta de cagar regra, que é esse é o ponto. Já funciona pra gente. Eu não acho que é... Não é a solução de vida para todo mundo, né? Não é. Inclusive, eu conheço pessoas que olham pro que a gente tá fazendo e falam, vocês são loucos porque cansa pra caramba. E a gente tem porque certeza que as pessoas não iam gostar. Não iam gostar. Então, assim, tem gente que não se adapta. A provocação é muito... O que você quer fazer? Você quer parar o que você está trabalhando, fazer uma outra faculdade para virar, sei lá, psicólogo, ou continuar fazendo o que está fazendo, mas é só realmente você estar alinhado com o que você quer e aí escolher, né? Mas pelo menos saber, sabe? Para não deixar que isso seja uma inércia. Saber se questionar, né? Exato. É isso. É isso. Então, e aí, voltando ao papo, a gente aprende tanto essa coisa de aprender a mudar e decidir, saber se ouvir, que até mesmo durante a viagem isso pode acontecer, como no caso de vocês mudaram. Aí vocês viram que vocês estavam entrando na inércia de, não, beleza, será que a gente quer mesmo ir pro Alasca ou não? Aí vocês viram que não, e aí? O que aconteceu depois? Não, e aí... Então, a gente fez alguma... É engraçado que... sou até infantil, né? Mas vamos testar o universo. A gente, quando a gente... Porque nossa ideia faz sentido. Olha que retardado. Procurar uma praia com um marzinho espelhado, agora a gente decide. Mas o pior é que eu vou contar. A decisão de, então, tudo bem, nós vamos... A de vender a van, não. Essa foi outra. Mas teve uma grande decisão que veio um pouco mais pra frente na linha do tempo, que foi no Mar Rasinho de Boipeba. Foi isso, teve mais uma. Muito bom. Ai, gente. Mas, enfim, tentem. Talvez para vocês também ajudem. Se você está em dúvida, vai lá, senta na frente. Eu acho que tem uma mágica ali. Mas a gente, quando no nosso sabático, né? A gente teve uma experiência que a gente gostou muito, foi no retiro de yoga na Tailândia.
E lá a gente conheceu um casal de voluntários que eles estavam num esquema muito legal, que era... Eles estavam produzindo conteúdo, tá? Mas é geração de audiovisual mesmo pro retiro, em troca de... Puta, ficar num quartinho muito legal lá. E receber o retiro. E receber o retiro, que são 4 horas de yoga todos os dias, com meditação no Tai Chi, no nascer do sol. E era um puta do esquema. E a gente falou, cara, olha que legal se um dia a gente puder fazer isso. Então, qual foi o nosso teste que a gente jogou para o universo? Depois que a gente começou a namorar a ideia de voltar para a Ásia, a gente falou assim, a gente vai se inscrever para esse voluntariado. Se eles nos aceitarem, é porque a gente tem que ir para lá. Que da hora! E aí a gente mandou só. A gente não falou nada. A gente falou de vender van, a gente não viu passagem, nada. Vamos tentar, vamos mandar um e-mail e a gente vê o que acontece. A gente entrou no Workaway, a gente escreveu um e-mail em inglês enorme, a gente montou uma apresentação sobre a gente também, que já tinha em português, traduziu para o inglês, a gente mandou. Deu, acho que uns 15 dias, respondeu um brasileiro, que é um cara que assumiu o resort lá. Qual a chance? Caraca. Gente boníssima, gente boníssima. Falou, cara, tô esperando vocês aqui, venham logo, vai ser maravilhoso. Respondeu em português. Respondeu em português. Respondeu em português. Como assim? Que legal! Nossa, vamos ser os primeiros brasileiros a vir pra cá. No programa, tá. Pode vir, que dia vocês chegam? Enfim, e aí eu falei... E aí vocês travaram na frente do claro. computador, tipo, como A gente assim? falou, tá bom, entendi indo. o recado. Obrigada, universo. Foi muito claro dessa vez. Foi muito universo. claro. Foi muito claro. E aí, junto com a decisão mesmo de ir, a gente estava automaticamente decidido a venda da van, porque aí não faria sentido... né, uma grande parte do nosso patrimônio estava ali, não faria sentido ficar parado. O mercado do motorhome, como está muito quente agora, seria provavelmente mais fácil vender agora do que depois, sabemos lá de quanto tempo que ela fica parada. Então as duas decisões aconteceram, né, simultaneamente. E aí a próxima decisão, que foi essa que a gente tomou no Mar Rasinho, é que quando a gente decidiu, então queremos voltar para a Ásia, então vamos voltar para a Ásia, foi a decisão do Nômades, de fato, que daí foi, tá, e a gente vai voltar em que esquema? Porque vendendo a van, a gente podia se dispor a gastar um pouco do dinheiro dela, né? A gente podia investir de novo um pouco do dinheiro que voltaria, e a gente tinha testado viajar trabalhando por um tempo, e aí foi sentado num marzinho rasinho que a gente começou a falar, o que a gente quer? O que a gente quer ser? A gente quer trabalhar enquanto viaja, a gente quer, de novo, um sabático por um período pequeno e depois a gente volta, né, para o Ctrl+C, Ctrl+V. O que a gente quer? E aí, muito fácil, a gente decidiu que a gente queria que isso não dependesse de financeiro para acontecer ou não, que a gente queria prolongar isso. E aí a outra decisão complicada, não complicada, mas que a gente considerou era de fazendo o quê? Então agora a gente vai dar um passo a mais em profissionalizar o nosso negócio, porque durante o ano de 2021 foi muito legal, a gente teve projetos muito legais, mas como o nosso objetivo não era necessariamente crescer nesse sentido, era muito mais a gente se manter, o balanço, trabalho, ritmo de viagem, era priorizando o ritmo de viagem. E aí foi aí que a gente decidiu que não, que isso vai ter que equalizar, porque a gente quer fazer disso a nossa vida. Essa que foi a virada de chave, sabe? Essa a possibilidade de fazer disso a nossa vida. Essa que é a virada de chave, que até então a gente estava olhando para aquilo como a viagem. A viagem, a viagem, a viagem. E foi ali que a gente teve, depois dessa decisão que a gente tomou, a decisão de parar de olhar isso como a viagem e olhar como a nossa vida. A vida. Que é algo que não tem data para acabar, né? Exatamente. A viagem tem aquela diferença sutil de que em algum momento você sabe que tem fim. A vida pode ser que vocês cansem, mudem e queiram ficar fixos em um lugar. Mas não tem essa necessidade de ter um fim, né? Se vocês não quiserem. Exatamente. E é engraçado porque é uma diferença que ela é sutil, mas ela é importante, sabe? Porque como você olha para aquilo, como a gente falou, vamos parar de chamar de a viagem. É o nosso estilo de vida, é a nossa vida agora, sabe? A nossa família está enlouquecendo porque dessa vez não tem prazo mesmo, mas não significa que é para sempre. O não ter prazo pode ser 6 meses. Pode ser que a gente, por 6 meses, trabalhando mais enquanto viaja, fala, cara, eu gostava só de viajar. E eu volto embora. Então, porque a gente quer testar uma nova forma de viver, não é mais um projeto de começo, meio e fim. E a questão de não ser prazo não é nem só
pelo tempo que vai durar fora, porque a gente pode ser nômades do Brasil, Exatamente. inclusive. No Brasil. Que é o Exatamente. objetivo, assim, o que a gente está querendo testar, quando a gente fala que a gente está indo sem prazo, é porque, né, se tudo der certo, como a gente quer que dê, como a gente está trabalhando para dar certo, a gente vai poder trabalhar aqui do Brasil, da onde a gente quiser também. Então, a gente vai poder estar aqui e trazer o nosso trabalho com a gente e vai poder voltar para o mundo e levar o nosso trabalho com a gente. E isso dá uma liberdade muito grande, né? Porque se vocês quiserem vir para cá, ver a família, ficar um tempo, matar a saudade, tá tudo bem. Se quiser ir para lá, viajar loucamente, sem fim, também tá tudo bem, né? Não tem regra, assim. Isso é Não, muito acho que legal. essa é a beleza do ser nômade, né? Você não precisa seguir um roteiro de viagem de um ano que eu vou estar cada mês em um país ou a cada trimestre eu estou num lugar. Não tem certo ou errado. Se quiserem ficar 6 meses na Tailândia e ficar um mês no Camboja, depois vir para o Brasil ficar 2 meses, depois vai para o Alasca que vocês estavam querendo. Não tem certo ou errado. Desde que vocês tenham internet, consigam fazer os projetos de vocês, tá tudo certo. É exatamente isso. E é isso que a gente tem falado, que a gente está indo sem data para voltar, mas isso não significa que a gente não volte, não significa que não vá passar um tempão aqui, não significa eventualmente que a gente não vai querer alugar uma casa aqui em algum lugar para passar um tempo, sabe? Enfim, o ponto é realmente ter a liberdade, não ter mais a data. Legal. E, gente, o Ulisses falou do roteiro. Vocês agora, com essa ideia de nomadismo, né? Vocês definem algum roteiro? Vocês pensam de alguma forma nisso nos países que vocês querem ficar ou não? Vai deixando rolar? O que eu acho que tá sendo um pouco diferente é porque a gente voltou da Ásia com algumas vontades. Ou já estavam no roteiro desde o começo, ou surgiram durante a viagem. Então é difícil ignorar. Assim, vai estar tão perto dos lugares que, por mais que a gente fale que a gente está indo totalmente livres, concorda, amor? Concordo. É difícil você olhar, por exemplo, a gente deixou de fazer uma coisa nas Filipinas que a gente queria muito, que é uma viagem, uma experiência num barco lá. Cara, a gente vai estar lá do lado. Então é natural que a gente olhe e fale qual que é a melhor época de fazer aquilo para a gente tentar fazer. A gente queria muito fazer o trekking do Annapurna, no Nepal. Qual que é a melhor época? Então, assim, a gente está chegando lá, a gente está chegando agora com 6 dias garantidos em Bangkok e muito pouco definido sobre Tailândia depois. Como a gente acabou passando várias vezes por lá, a gente já conhece muito do que a gente gostaria de conhecer da Tailândia. Então, talvez a gente está com saudade de praia, vamos pegar uma praia um pouquinho. O que a gente tem de diferente já no ano que a gente gostaria de fazer, eu sempre falei para mim que eu gostaria muito de ter experiência, talvez vocês tiveram, não sei o quanto vocês tiveram isso na Austrália, que é de morar num lugar que você considera um paraíso, assim, sabe? De você ter o seu cantinho que, cara, quando eu volto para lá, isso daqui é meu. E a gente quer fazer isso em Bali. Então, para Bali, a gente está preparando pelo menos uns 4 ou 5 meses. Para esse ano, né? Até porque o ritmo da viagem tem que mudar, né? E eu acho que eu até vi vocês falando num story recentemente que o ritmo estava puxado. E isso é uma coisa que a gente percebeu, que quando a gente estava com o motorhome, já estava corrido e a gente estava com o pé no trabalho menor do que a gente vai colocar, do que a gente vem colocando desde o começo desse ano. Então, quando eu fico pensando, por exemplo, a última semana a gente trabalhou muito todos os dias. Não tinha espaço para estar viajando nessa última semana, sabe? Então, e eu sei que não é assim, mas a gente vai achar o nosso ritmo, a gente vai dosar isso, mas o que a gente sabe de começo é que é um ritmo de viagem muito mais lento do que o que a gente fazia antes. Então, Bali, por exemplo, que é uma vontade muito grande nossa de passar um tempo lá, é ir para ficar um tempo lá. Então, a gente pegar um lugar, talvez por 4 meses, se gostar 5, e ir em Bali realmente passar um tempo. É um lugar que morar realmente. E morar realmente lá por um tempo. E daí faz viagens curtas para outros lugares próximos, esse tipo de coisa. Então, não tem um roteiro definido. O que a gente tem de roteiro definido é que na melhor estação de Bali, que começa mais ou menos entre maio e junho, a gente quer estar lá. Até lá, não sabemos. E depois de lá, não tem o roteiro certinho, mas a gente quer fazer o trekking no Nepal. É uma experiência que a gente queria muito ter. Que é uma experiência que a gente queria muito ter em outubro. Então, a gente quer planejar nosso trabalho, nosso tempo livre para a gente fazer em outubro o trekking do Nepal.
E depois disso, aí não tem mesmo roteiro Deixa nenhum. rolar. E só para quem tá perdido aí na live, Legal. vocês já embarcam semana que vem para Tailândia, né? Ai, Domingo. gente, que emoção! Domingo. Que frio na barriga, meu Deus. Domingo agora. Pergunta se tem mala pronta. Não tem mala pronta. Nada. Nada, não tem nada. Caixa fechada para levar pro story. Tem caixa fechada para levar, porque Não. daí a gente, decidindo o ser nômades, a gente tirou tudo que estava no guarda-móveis e a gente está se desfazendo de tudo, porque é isso, a gente está tomando um passo que não faz sentido deixar a nossa casa guardada lá esperando a gente voltar. Sim. Depois Se é que vão voltar, né? Então, a gente está se desfazendo de tudo. Coisa de valor sentimental a gente está guardando, mas a gente vendeu todos os nossos móveis, geladeira, cama, máquina de lavar roupa, tudo. E mesmo das coisas, né? Panela, coisa de cozinha, diminuiu muito. E aí a gente ainda vai levar para o guarda-móveis o que sobrou, o pouco que sobrou. Tá fechado? Não tá fechado. Tá pronto para pôr no carro e levar? Não tá. Mas vai dar certo. Gente, que loucura. Mas isso que vocês estavam falando. Isso que voltando um pouquinho, né? Que vocês estavam falando de viajar com muito mais calma, que vocês também perceberam que exige muito estar trabalhando ao mesmo tempo, é exatamente o momento que a gente tá. Por isso que eu acho que é muito legal a gente trocar essas figurinhas mesmo. Porque às vezes a gente, falando por nós, né? A gente começou essa história de nomadismo digital tem 2 meses que a gente tá nessa. Então a gente tá muito aprendendo, muito no começo. E a gente começou viajando também porque a gente tava nessa transição, a gente queria viajar mais, produzir um pouco mais de conteúdo, mas a gente começou assim, ó, sangue no zóio, viajando muito e trabalhando ao mesmo tempo. Então, tipo, fazendo passeio de dia, trabalhando de noite, com internet ruim de hotel. Mas Gente, uma bagunça. eu brinco que eu costumo falar que foi de uma forma consciente e inconsciente. Porque a gente tinha consciência de que ia ser puxado pra caramba esse começo, porque a gente queria fazer essa transição, pensando em estratégia de conteúdo do Vamos Fugir. Porque a gente estava muito focado em intercâmbio Austrália A gente só falava basicamente de Austrália, né? E a gente, por mais que a gente falasse de viagens na Austrália ou de viagens quando a gente vinha para o Brasil, a maioria das pessoas que seguem a gente, ou que seguiam a gente, principalmente no canal do YouTube, era por conta de intercâmbio Austrália. E a gente precisava focar, a gente continua falando disso, mas a gente precisava fazer um pouco essa transição e deixar o nosso público ciente de que a gente fala de viagem. E acho que até pra gente também entrar no esquema, sabe? E até pra gente também. E aí a gente falou, se a gente não intensificar no início, vai demorar muito. E aí a gente vai começar a se questionar se a gente tá no caminho certo, se a gente tem que fazer ou não. Vamos fazer na pauleira. E aí a gente, então era assim, tinha essa consciência, mas de uma certa forma inconsciente, porque por mais que a gente soubesse que ia ser corrido, é muito mais corrido do que a gente estava prevendo, do que a gente imaginava. E ainda vem com uns imprevistos no meio do caminho, como uma internet ruim que não funciona quando você precisa postar um negócio, que atrasa mais ainda e tal. Então, assim, na prática, a teoria é totalmente diferente, né? Não adianta. Internet ruim é para matar o cidadão, né, gente? Que tá tentando, que tá ali tentando, é duro. A gente passou um pouco por isso, das dificuldades. Esse ano que passou, 2021, a gente já estava trabalhando um pouco, como a gente falou, e era isso, era dia de ficar encostada no poste para ver se pegava um carrozinho de 4G para subir um story que demorava 15 minutos para subir um. Então, a internet ruim atrapalha muito mesmo. Então, e quando atrasa pra gente, a gente já se cobra muito. Quando a gente precisa fazer para um cliente, a gente se cobra em dobro. E aí, cara, quando não rola a internet, você vai rodar a cidade inteira até achar um pontinho de sinal para resolver o negócio, né? Então, nesse ponto, a gente tá bem parecido com vocês na questão de viajar devagar e morando pelos lugares também, a mesma ideia. E aí eu queria perguntar para vocês, eu perguntei do roteiro já, né, essa parte do planejamento, como que vocês vão fazer com relação a dinheiro? A gente perguntou para a Nanda e para o Vitor, do Somos Vida, que eles já viajam há um tempão, e eu acho legal perguntar, porque às vezes cada um tem uma experiência diferente. Mas assim, vocês pretendem levar... de forma prática, né? De forma prática. Vocês pretendem levar o montante em cash? Vocês têm um cartão? Como que funciona isso para vocês? A gente vai replicar o que a gente fez na primeira saída do sabático, que a gente tinha conseguido abrir uma conta internacional em um banco europeu. Que aí o IOF fica muito mais baixo, cara. E aí meu lado planilheiro volta e eu fico feliz da vida. Eu faço, paro todos os cenários. Mas foi até interessante porque a gente tinha aberto uma conta num banco britânico. Não.
Um Branco alemão, mas só que a nossa conta era com o endereço de Em Londres. Libra. Ah. Em Libra. E aí teve o Brexit no começo de 2020. E o banco fechou em abril. E eles avisaram antes que a gente tinha um mês para tirar nosso dinheiro. Mas foi o mês que a gente voltou. Foi bem o mês que a gente voltou. Então, assim, não leva cash, tá? A gente tá muito tranquilo, assim, que é o jeito mais barato de viajar é com cartão internacional. A boa notícia é que o Wise, que era TransferWise antes, agora você consegue abrir um cartão aqui do Brasil. O melhor cenário ainda a ter, se você tiver uma forma, tiver um endereço na Europa, é você conseguir abrir um cartão lá. Então, a gente está indo com 2 bancos europeus e ainda um Wise no Brasil. E assim, gente, uma ótima dica para quem está assistindo e quiser fazer isso, não é publi, mas poderia ser, que é o Wise. Tomara que seja Patrocina nós aqui. Tomara que seja um dia que é o Wise abrindo esse cartão no Brasil. A gente fala para todo mundo que vai viajar, seja de longo prazo, seja de férias, é o melhor uso do seu dinheiro, porque assim você consegue transferir com um IOF muito mais baixo e usar no exterior o seu dinheiro custando muito menos. Então, depois de todas as planilhas, a gente realmente chegou nessa conclusão que é disparado pra gente, né? Na nossa opinião, a melhor forma, até porque o risco de você carregar cash é muito alto, né? Você tem muito dinheiro. E o estresse da negociação do câmbio lá, e o câmbio não vai ser tão bom quanto o câmbio dos cartões de lá, ou, por exemplo, agora no caso da Wise. Isso eu já fiz todas as contas possíveis. Os possíveis problemas se você perde um cartão desse, ou se fica travado numa maquininha, por isso que a gente sempre viaja com backup. A gente sempre os dois abrem uma conta no mesmo banco, para a gente ter 2 cartões por banco. E a gente tenta ter mais de um banco ainda, porque às vezes dá um pau numa bandeira, ou dá um... Mas basicamente... Legal, dica boa. Só que a gente chega no país, a gente saca dinheiro, porque no país o uso mais barato vai ser sacando o dinheiro. Mas cada cartão também tem um limite de saque, então é importante respeitar o limite de saque de cada um, senão você vai pagar uma taxa a mais. E aí na Ásia, nos países que vocês visitaram lá no início do sabático, e do que vocês sabem que vão visitar agora, é tranquilo de fazer saque? É só no aeroporto? Ou você está num vilarejo no meio da Tailândia, lá você consegue sacar? É tranquilo? Consegue. E é engraçado isso, porque a gente procura no mapa e aí aparece, daqui 5 quadras tem um caixa eletrônico. Você vai meio duvidando, porque você fala assim, não vai ter. Você chega lá e tem o caixa eletrônico. Então, e funciona. Não teve problema com isso. E tem aplicativo também que mostra os caixas, porque tem ainda tem o risco de ter uma outra taxa local de saque. Tem uns aplicativos que mostram os caixas que não tem essa taxa. Mas, e a vantagem também, como a gente, querendo ou não, já passou um tempinho na Ásia, e a gente anota 100% dos nossos gastos e como eles foram feitos. A gente já sabe, por exemplo, Tailândia não adianta, 90% do gasto é cash, dinheiro vivo. Então, na hora de simular aqui nosso custo do dinheiro, a gente coloca 90% e o resto é cartão. Eu vou tentar simplificar, porque assim, depois se vocês quiserem, a gente se aprofunda nisso, que não tem problema. Mas o nosso uso do dinheiro, ele é complexo no sentido de que a gente faz muita conta. Do ponto de, calma, eu posso sacar tanto, e tanto eu tenho que usar no cartão, e depois que eu sacar tanto nesse cartão, eu tenho que sacar tanto nesse cartão. Então, assim, eu quero dizer... A gente é cheio dessas também. A gente faz conta de como é o jeito mais barato da gente usar dinheiro. Mas para responder a sua pergunta de como a gente vai levar, é 100% em cartão internacional. E aí, legal. Tá participando, assim como eu fiz a conta dos 12 meses lá, dos 12 anos, o que você gera de economia com um cartão desse é um mês extra de viagem no ano. Uma economia de uns 8% a 9% pelo menos. Versus um cartão de crédito normal, né? Versus um cartão de crédito normal e até um meio híbrido, dependendo de como você saca o dinheiro. Então, um mês a mais você viaja no ano só com economia de impostos e de câmbio. Né? O cartão de crédito internacional, o IOF é absurdo. Não dá. Você pode até levar um de backup para você precisar de uma emergência. Tem que ter. Tem o nosso, né? Mas só vai usar se realmente não tiver nenhuma outra opção. Porque até, às vezes, pedir dinheiro no farol é uma opção mais viável. É isso. Gente, queria perguntar, pra gente já ir se encaminhando aqui, que eu também sei que vocês estão cheios de coisa para fazer e a gente não vai ficar a noite inteira tomando vocês aqui. Mas se você tá muito bom o papo, poderia ficar aqui horas e horas. Mas se vocês pudessem citar alguma experiência que vocês tiveram nesse tempo todo de vocês já viajando, alguma coisa que marcou vocês. Pode ser coisa engraçada,
perrengue, coisa legal, o que for, assim, alguma coisa que fez vocês aprenderem, assim, sabe? Peguei de surpresa. O perrengue é engraçado, né? Que quando a gente volta ou quando a gente tá com amigos, né, conversa com pessoas que não viajam, todo mundo quer saber de perrengue, né? A primeira pergunta é, e aí, Sim. qual perrengue? E é engraçado que você que fala bastante, né? Não sei se é a forma como a gente vê a vida, a gente... Eu não sei se é porque é o ponto que a gente falou da gente estar mais disposto. Porque a gente, por exemplo, ao decidir viajar mais barato, tem certas coisas que a gente está disposto a passar. E que para algumas pessoas é um puta perrengue. Não vai ser perrengue pra vocês. Exato. não precisa nem focar perrengue não, tá, gente? Porque eu sei que todo mundo tem uma história engraçada nesse sentido. Uma história interessante nesse sentido. Mas é isso, que assim, pegar 30 horas de ônibus para cruzar uma fronteira, para algumas pessoas é um puta perrengue sem fim, nunca faria isso. E pra gente é parte da vida, sabe? É o que é e vambora. Então... Aí quando a gente voltou do sabático, a gente não tinha muita história de perrengue para contar, porque de verdade a gente não percebeu que era perrengue. Mas no motorhome a gente teve um episódio que ele foi tenso e depois ficou mais tenso ainda quando a gente realizou tudo que poderia ter acontecido. E eu acho que acho que foi a única coisa que é independente de para quem a gente conta, aquilo foi um perrengue. Aquilo ali foi tenso. E assim, gente, eu esvaziava o nosso porta-pote, que era o nosso banheiro químico, e isso não tá nem... Isso pra mim não era perrengue perto do que a gente vai contar como sentimento, tá? Mas a gente estava tentando chegar em Barreirinhas, que é a cidade base para fazer Lençóis Maranhense, e a gente ia fazer um trekking, a gente atravessava os Lençóis a pé. Inclusive é uma experiência incrível, quem puder fazer um dia fácil, porque é surreal, né? Muito bem. E aí, a gente já estava no Maranhão, a gente teria que dirigir umas 6, 7 horas no dia, o que pra gente já era bastante, a gente não dirigia muito mais que isso. E a gente colocou uma regra pra gente, que era não dirigir à noite de jeito nenhum, no motorhome. Então a gente fazia as contas, o horário, para não ter que dirigir à noite mesmo. E esse dia se provou muito porque que isso valeu a pena. Foi o Google que mandou a gente, até hoje não... Foi o Google, a gente pôs no caminho e ele recomendou um caminho. E a gente foi dirigindo e a gente chegou numa cidade e perguntou, é esse mesmo o caminho? Pelo mapa faltaria umas 2 horas. Faltaria umas 2 horas. E o cara falou que era. Não, é aqui mesmo, pode seguir, vai ser estrada de chão, né? Estrada de terra. Mas que a gente tinha pego muitas. Mas a gente não sabia que teria aquele dia. A gente não sabia que teria, mas a gente já tinha pego muitas. Então, quando ele falou que a gente, tá bom, lá vamos nós de novo. Mais uma só. A bagunça inteira, tipo, mas tudo bem, né? O que é? Sabemos bem que a Derlei era bem assim também. Avança tudo, parece que vai cair, mas vai. E a gente até perguntou e ele confirmou. Mas enfim, a gente pegou a estrada. E tinha chovido, e era uma estrada de chão mesmo. Mas foi engraçado, senão que a gente perguntou pra ele, porque assim, a gente já pegou algumas estradas meio complicadas de terra. E ele falou assim, e a gente passa. E o cara, ele olhou assim, ele deu uma olhada assim, falou, não, acho que o carro de vocês passa. Ele falou, acho. O cara falou, acho. Mas eu não sabia o porquê, né? Eu não sabia o que ele queria dizer. Se era... Enfim, podia ser por um monte de motivo. Podia ser porque era muito buraco, ou muita costela de vaca, ou subida, descida, areia. A gente não sabia o que era. Mas fomos. E aí tinha chovido na estrada. E aí o resumo da história é a estrada estava muito empoçada. Tinha muita poça. E a gente passou uma, rasinha, foi de boa. Passou 2, foi de boa. Deu aquela falsa sensação de confiança que a gente falou, não, era isso que ele quis dizer. Tipo, tá ruim, tá meio lama, mas nosso carro tá passando. Ele tinha tração traseira, então tá passando, tá tudo bem. É a falsa sensação de segurança e vamos. E aí chegou uma das poças que não passou. Essa é a história. Não passou, atolou. Mas só que não é uma piscina. É isso, não é que atolozinho. Ele atolou. Ele abaixou. Ele sentou na lama, as 4 horas. A água estava batendo no degrau antes de entrar na casa, sabe? Ela subiu o pneu quase que inteiro, estava na linha da casa. Nossa, meu Deus. Vocês com o pé no chão, tá na canela a água. A água quase na canela, quase no joelho. Caraca. Erro, a gente achou que todas estavam rasinhas e enfiamos o carro na piscina. E aí, aonde que foi o perrengue? O pior é que ele afundava cada vez mais, sabe? Então, assim, a gente tinha certeza que a situação que tava ali só ia piorar. Porque tem um story meu filmando, mostrando como tava, e o que eu faço um pouco depois, a linha da água tá mais pra cima. A gente falou assim, nossa! Meu Deus! E aí, aonde que foi o perrengue, de fato?
Ah, esse não foi o perrengue. Não, é isso. Mas qual que era o problema? A gente tinha seguro, mas a gente estava num lugar Vou pegar o celular. a 10 Sem quilômetros sinal, da óbvio. cidade, sem sinal nenhum, Sempre, né? no Sempre meio assim. do Maranhão, sem ninguém passando, pelo menos no primeiro tempo que a gente ficou ali, e nada, uma estrada vazia de terra. A nossa sorte, assim, o lado bom é que era ainda 3 da tarde, então, né, a gente sabia que Tinha tempo. tem tempo, mas deu aquele desespero. E aí, não sei se quer contar os... Não, e assim, passou uma caminhonete, tentou puxar, obviamente não conseguiu. Aí tava vindo no sentido contrário um caminhão que carregava madeira. E eles tinham uns 10 habitantes, assim, bem em cima das toras de madeira. E ia falar, o caminhão vai dar conta de tirar, o caminhão era muito forte. Cara, estourou uma corda tentando tirar a gente, estourou 2 cordas, e na terceira que a gente conseguiu uma corda um pouco mais forte, o caminhão começou a atolar. Aí Meu Deus! o cara falou, não tenho o que fazer. Não Eu consigo. falei, não consigo te ajudar, me desculpa. Nossa. E aí eu sei que é duro, mas assim, óbvio que nós dois, claramente turistas, né? A gente tava com a casa ali. Você começa a ficar com medo. A van toda porque... adesivada, Sim. toda colorida, escrito Veveca, sabe? Tipo, no meio, Nossa. No enfim. meio do nada. E aí o que eles falaram assim, olha, sua única esperança é que tem uma fazenda aqui atrás e aí vocês conseguem um trator para vocês. Isso já era umas 4 e pouco. Nossa. E aí você começa aquela história também do medo do medo da mulher viajante. Quem vai e quem fica? Eram 10 caras lá. Quem vai na fazenda? Eu vou na fazenda. Aí ela vai na fazenda. Ele olhou pra mim e falou, tô indo na fazenda. Tô indo, tô correndo lá na fazenda. Mas também, se chega na fazenda, vai saber, né? Gritei lá da frente. Da fazenda. Oi! Alguém aí? Não. Ninguém respondia. Fui entrando devagarzinho. Me saiu uma mulher com uma coleira com 4 cachorros e um pedaço de pau aqui. Falando, quem tá aí? Gente! Desculpa, eu tô precisando de ajuda. Enfim, eu acho que o resumo da história é... Que doido, velho. Gente, isso é de filme. Foi bizarro, assim. Mas a história, essa mulher da fazenda nos ajudou. O filho dela estava com um trator na roça, ela chamou ele de volta, ele foi lá com o trator tirou a van que nem brincadeira de criança. Fez assim, ó, saiu, parecia que era de brinquedo. E é engraçado que durante o perrengue todo, a gente até se manteve calmo. Mas depois... Você mais que eu, até. Eu tava calma, eu tava achando até meio engraçado, assim. Se você vê os stories, quando a gente vê hoje, eu tava até rindo, tipo, contando, falando, meu, Eu tava bem desesperado. Eu acho que foi bom, na verdade, porque não tinha caído a minha ficha ainda, porque eu acho que foi a única vez nesses últimos 2 anos 2 anos e meio que a gente tá viajando, que a gente correu um perigo real. Assim, sabe? De eventualmente ser assaltado, A gente tava muito de vulnerável. passar a noite lá, né? A gente tava muito vulnerável. Porque depois, quando a gente contou pro pessoal lá de Barreirinha, já por onde a gente passou, o cara falou assim, puta... Sabe, era um caso meio recorrente e realmente os assaltos aconteciam por ali. E imagina, a gente não sai de lá, o que a gente faz com a van? A gente dorme na van, não dorme na van? A gente estava a 10 quilômetros da cidade. No meio do nada, assim, no meio do nada. E Nossa, sem sinal. Caraca, velho. Então, e é isso, o caminhão arrebentou 3 cordas e não conseguiu tirar a gente. Não ia ser tão... Meu Deus. Se não tivesse aquela fazenda ali, a verdade é 500 metros, essa. né? Se não tivesse aquela fazenda ali, eu não sei o que ia ter acontecido, sabe? Então, depois disso, quando a gente olha para trás, eu acho que foi o único perigo real que a gente correu nos últimos 2 anos e meio, que graças a Deus não aconteceu nada. E o fato de sermos precavidos, de não viajar à noite, porque a gente teve tempo suficiente para durante o dia Conseguir um monte de gente resolver. tentar ajudar e não conseguir resolver e a gente voltar para trás com o sol ainda. E a gente só encontrou pessoas boas, de fato. Quem parou para ajudar, pra realmente isso é mais legal, ajudar. Né? A mulher da fazenda parou para ajudar, chamou o filho dela com o trator. Poderia não ter sido assim, sabe? A gente gosta de confiar que tem mais bem do que mal no mundo. Mas poderia ter dado o azar de ali encontrar um mal, sabe? Então, quando a gente olha para trás, eu acho que foi o perrengue, que foi um perrengue. Aquele foi um perrengue. Nossa, foi tenso. Mas deu certo. Que história. Deu certo. Caraca, velho. Desatolamos a van. Nossa, eu ia me borrar inteiro. Imagina, por muito menos a gente já ficou com medo na Austrália, que era mó tranquilo. Imagina passar por isso aí, meu Deus. Mas é engraçado, mas assim, foi por isso que lá naquela hora a minha cabeça estava muito voltada para o medo de começar a entrar água na casa. E assim, tinha muita coisa embaixo, várias caixas d'água embaixo do carro. Medo de a van sai, mas as coisas ficam, sabe? Eu estava muito preocupado com isso. Depois que a gente caiu a ficha, que talvez a situação como um todo fosse muito mais perigosa até do que só perder
o carro ali. Mas, cara, a gente saiu super fácil. A gente decidiu não voltar, não dormir na cidade ali perto, porque a gente chamou muita atenção enquanto a gente estava ali. E a gente dirigiu mais uma horinha pra trás, a gente dormiu em outra cidade, deu uma volta, a gente perdeu umas 7 horas, assim, da viagem. Pra dar a volta. Mas deu tudo certo. Ai, que bom. E Nossa, esse gente, acho que foi um perrengue. Mas dá tempo de contar mais um semi-perrengue? Dá. Manda Conta ver. aí, pode, Não, porque fica tem à uma história vontade. que, assim, que é outra história, que foi uma cena que é engraçada, que o que eu vou contar agora, os 3 minutos que durou isso, o sentimento foi muito pior do que o carro afundando na lama. Mas depois a história terminou bem. Na Tailândia, a gente estava indo pro Myanmar, a gente ia cruzar a fronteira a pé, então era essa viagem de 30 horas de ônibus, tudo. E era, acho que umas 3 da manhã, o busão parou. E o que é tipo um posto para eles, para todo mundo comer e ir no banheiro. Nós éramos os únicos turistas. O resto do ônibus inteiro é local e o resto do posto inteiro é local. Tinha uns 7, 8 ônibus parados. Aí a gente foi pro banheiro e eu não sei o que deu na nossa cabeça, que eu sempre descia com a mochila com as coisas, né? Porque a gente sempre tem um mochilão com a roupa, mas a mochila com equipamento, documento, tudo, né? É a extensão do nosso corpo. Aquele dia a gente deixou lá, a minha e a Davi. Não façam isso. Não façam isso. Jamais. Aprendam com Jamais. nossos erros, não façam Aí isso. ela tava no cadeado, mas não adiantava, porque o cara pegava ela e levava embora. E a gente foi ao banheiro, e assim, eu sou uma pessoa muito preocupada com o tempo. Muito preocupada. Eu tô sempre tadinha da vida, sempre falando, corre, vai no banheiro, volta lá. Tamo junto. Banheiro, Corre, vai no banheiro. Então, E você lá. E eu já vi que o banheiro feminino tava com uma fila gigante. Eu falei, amor, eu vou aqui, vou te esperar lá e tal. Eu sei que fomos, beleza, a gente chegou lá, o ônibus não estava mais. O ônibus. Nossa. O ônibus não estava mais aonde ele nos deixou. E aí tava os Meu dois Deus. bonitos, com a roupinha do corpo, e o ônibus não tava mais lá. E assim, por isso que eu falo, gente, eu juro que eu tô arrepiado, eu tô lembrando que eu senti na O hora. coração veio aqui, ó. Porque você não sabe o que você pensa, pra quem você grita, o que você faz. Ninguém nem vai te entender se você gritar. Né? Ninguém nem inglês é falado. Que eu entrei no ônibus do lado, pra ter certeza que não era esse. Tipo, cadê o nosso ônibus? Deve ser esse ônibus, deixa eu entrar pra ver, sabe? E Tipo, não era. Óbvio que não era, mas eu tava, tipo... Você tinha uma esperança, né? Sei lidar com pressão? Aparentemente não. E aí a cabeça tá nessa de, tá, primeiro eu tô perdendo meu transporte, depois você se lembra que tá tudo lá, passaporte, computador. A viagem está acabando nesse momento. Porque os dois idiotas deixaram a mochila dentro do ônibus. Óbvio, burros. E aí, a gente nessa, ela começa a entrar em ônibus e volta, eu eu travei. A gente vê o ônibus nosso passando lá longe, meio que indo, sabe, a gente estava paradinho aqui na estação e a gente vê lá longe o nosso ônibus passando. Saímos gritando, correndo, balançando o braço. Puta escândalo. O ônibus começa a virar em nossa direção, vai em nossa direção, e aí nisso a gente já tá no meio do pátio, o cara para, começa a buzinar, fala pra gente sair, a gente dá licença, estaciona de novo, ele só tinha ido abastecer. Nossa, E nisso a gente passou uma vergonha, porque todo mundo do ônibus, não, a plataforma inteira tinha ouvido a gente gritar. E o resto era tudo local, era só vocês de turista ali. Esses dois malucos. Então estavam todos os tailandeses olhando os dois tontos que estavam correndo, berrando às 3h30 da manhã, no meio do pátio, abanando os braços. E aí o pior é que quando o ônibus parou de volta, ainda estava naquele ponto que ele fica trancado. Então a gente ainda teve que esperar 15 minutinhos para fora, com toda a humilhação, assim, ó. Até poder entrar no ônibus. Vocês. Quando você corre para entrar no elevador, e o elevador ainda demora para sair, você não precisava ter corrido tanto. A gente ficou aqui na porta. A gente ficou aqui ali na porta, só sendo julgado por todos os... Abaixou a cabeça. Abaixou a cabeça. Mas, assim, em termos de perrengue, aquele dia eu me senti muito pior do que me sentiu no dia do atalamento. Aquele dia foi E desespero. foi um falso perrengue, né? Aquele dia foi nossa vida acabou. Nossa vida acabou agora. Que idiota. Acabou a nossa vida e a gente que acabou com ela porque a gente largou a mochila lá dentro. Porque a gente é burro, a gente largou. Esse foi um falso perrengue. Mas imagino, é um falso perrengue, Muito mas bom. na hora foi um baita do perrengue, né? Imagina. Coração, o gente, o sentimento. coração batendo aqui, ó. Um negócio desesperador. E a gente trava. Meu Deus. Travou. Gente, que da hora, que loucura, cara. Que da hora. Ai, gente. E ó, vou fazer uma última pergunta. Você quer fazer essa que você gosta? Qual? Que é a mais filosófica?
Porque a gente falou de coisa Posso engraçada e fazer? tal, mas eu já vi que vocês gostam da filosofia que nem a gente. Então, Essa Lídia, pergunta, não, só um parênteses. Nos primeiros 50 dias de viagem, depois de 50 dias de viagem, a gente estava em Brisbane, ou seja, 50 dias só de sabático, eu estava dizendo que o sistema nos engole, que a gente precisa lutar. Então, assim, o papo de novo. Eu adoro. qualquer dia a gente vai pra Ásia, acho, que provavelmente Ótimo. mais pro final do ano, a gente abre uma cerveja e continua esse papo dessa É live. isso, perfeito. mas essa pergunta eu acho que vocês já meio que responderam durante toda a live. Mas se vocês puderem responder assim de uma forma resumida, em poucas palavras, o porquê, simplesmente o porquê que vocês vivem essa vida, ou querem continuar vivendo essa vida como nômades agora. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo muito, que é que tem muito mundo no mundo. Que pra mim resume um pouco, sabe? Que é assim, quando eu digo mundo no mundo, é que tem muitos mundos diferentes tem muitas realidades diferentes. Tem muito mundo no mundo. Você vai, por exemplo, para Tailândia. É um outro mundo. É muito diferente. É outra religião, é outro costume, é outra comida, é outra forma de ver. Enfim. E para mim, o porquê disso é porque tem muito mundo no mundo. E aí vem do que a gente falou, que daí tem um pouco de personalidade, que é uma coisa que me encanta. A nós, né? Posso falar por nós nesse sentido, que encanta e é até um negócio que a gente fala que a gente vai ter que aprender a controlar, porque a gente tem uma ânsia de ver isso que é muito grande. A gente fala, uma hora a gente vai ter que aprender a controlar, porque não tem uma conversa que a gente tem com alguém que conta uma experiência de um lugar que é diferente, que a gente não fala, preciso ir lá e ver, sabe? Tipo, eu preciso, o corpo inteiro fala assim, eu preciso ir ver. Então, e porque pra gente é uma desconstrução, né? Sei lá, é uma desconstrução muito grande, assim, é um aprendizado muito grande de todos esses mundos que existem, sabe? Então eu acho que é isso. Não sei, amor, o que você acha? Não, o meu tem muito isso que a gente fala que não é possível, que não sei se isso é um problema ou não, né? A gente fala assim, mas tem mais gente que sente isso de... Ou será que tem quem consiga ver uma foto de um lugar maravilhoso que você nunca viu e não queira ir, né? Mas eu tenho Não dá. Bom, a gente se identifica total. A gente tá aqui Tamo junto. A gente precisa. Tamo junto. Mas eu tenho uma questão com o tempo um pouco complicada disso. Então, assim, tudo que eu... Né, o perceber que eu tava aprendendo a viver mais o agora, que... Tem uma frase muito besta no livro que eu li, mas o livro não é sobre isso, mas ele fala que se você tá sempre com a cabeça ou no passado ou no futuro, você tá mijando no seu presente. Então, assim, aprender a viver o agora... Um pé no passado, né? Desculpa, um pé no passado e um pé no futuro. Perdão, o xixi cai no o xixi presente. Faz muito sentido. Muito bom. E aí, essa vida me permitiu viver um pouco mais agora. Então, me deu ainda mais valor pro tempo. E eu tenho uma passagem pessoal que meu pai faleceu muito cedo com câncer e deixou muito claro que ele deixou muita coisa para fazer depois, só que ele não teve depois. E aí, cara, você junta tudo isso, não adianta. Talvez eu já tenha tido de uma forma um pouco triste a percepção de que a vida é agora, sabe? Então, a busca de viver a vida que a gente quer viver agora, para mim virou um lema muito, muito importante. E não é jamais uma pessoa inconsequente. Isso não é da minha natureza, né? Eu venho de uma natureza nossa, né? planejadora, com um pouco de cuidado. Mas dentro disso, hoje o nomadismo preenche vários dos checkboxes, assim, ele tá atendendo. A gente está querendo se planejar e, de fato, montar um negócio. A gente está realmente estruturando o nosso negócio para que a gente possa viver essa vida, que é a vida que a gente quer viver, que preenche esses quesitos para a gente. E a gente fala que preenche por enquanto. Talvez, eventualmente, a gente fala tanto de liberdade que existe uma que a gente não pode esquecer, que é a liberdade de poder mudar de ideia. Sabe? É a liberdade de você poder mudar de ideia. Eu queria isso e agora eu não quero mais. E pronto. Mas preenche os requisitos que a gente tem agora de uma forma que é isso. Também não funciona pra gente o desprendimento total de estabilidade, né? Então a gente tá querendo
por que a gente não está fazendo mais um ano sabático? Porque a gente sabe que quando ele acabar, a gente vai ficar de novo muito mais próximo da vida que a gente tinha antes, que é o que a gente sabe fazer, é onde a gente tem contatos. Vai ser o nosso porto seguro, né? Vai ser o nosso porto seguro, Uhum. sabe? Se a água bater na bunda, em termos financeiros mesmo, é o nosso porto seguro. Sim. Então, a gente não quer mais um ano sabático porque a gente quer uma coisa que possa nos proporcionar um estilo de vida novo que a gente possa manter a longo prazo. Ter escolha, né? Então, mas por isso, por esse gostinho, assim, por essa visão de mundo que essas viagens nos trouxeram. Acho que é isso. Gente, Show tão de bola. legal ouvir isso. Posso? Tão legal, porque assim, pode. Posso perguntar para vocês? Porque é uma coisa que eu queria saber, o porquê. É exatamente a mesma pergunta. O que vocês sentem nesse sentido? Então, eu ia até falar isso, que é muito legal ouvir isso de vocês, porque eu identifico tanto, mas tanto, que às vezes eu converso com pessoas, né? Muitas vezes amigos, família, que o pessoal até entende ou finge que entende, mas não entende exatamente, entendeu? Mais respeita do que entende, né? Exatamente. Exato, Alguns criticam, outros respeitam, enfim. Mas isso aqui que vocês falaram, eu me vi muito em vocês falando. Tipo, é exatamente o que eu sinto. Se eu converso com alguém sobre viagem, a pessoa vem para um lugar legal. Gente, eu paro à noite, pode estar a mesa inteira conversando de outra coisa. Eu tô aqui na cara da pessoa, eu quero saber, me conta tudo. Tipo, eu me identifiquei demais, assim. Então, pra mim, o por que a gente decidiu ir embora da Austrália e viajar e mudar tudo isso e largar tudo de novo, né? Pela segunda vez que a gente já largou, indo pra lá uma vez, é justamente pra ver quanta coisa diferente existe no mundo e o quanto a gente aprende vivendo isso. Até o nome do Vamos Fugir vem disso. Fugir não é simplesmente pegar as coisas e fugir. É tipo ter a consciência de que você pode fugir um pouquinho da sua realidade. Você fugir pode... um pouco da sua bolha atual para experimentar bolhas diferentes. E não precisa ser uma bolha do outro lado do mundo. Pode ser uma bolha ali no bairro vizinho, uma bolha no outro estado. Que essas diferenças de bolhas diferentes que faz a gente enxergar possibilidades novas, que faz a gente ser mais tolerante, ter mais respeito com o próximo. A gente, em 5 anos na Austrália, mudou totalmente a nossa cabeça. Eu acho que viver dessa forma com que a gente está se propondo agora, tanto iniciando pelo Brasil, conhecendo a experiência de viver num outro estado do Brasil, a gente também é de São Paulo, e depois ir para outro país, ir para a Ásia, ir para o Canadá, a gente já viveu na Austrália. Viver essas experiências, a gente tem certeza que vai abrir ainda muito mais a nossa cabeça de aprender com as diferenças, de aprender com formas diferentes de enxergar o mundo que a gente nem sabe que existem, né? A gente nem imagina que existe. O que eu acho mais legal é que a gente sempre fala isso, que a gente gosta de viajar justamente para a gente ter contato com o diferente e para entender que aquilo é diferente. Não é certo, não é mais certo que você, não é mais errado que você. É diferente e tá tudo certo, entendeu? Tá tudo bem. Tipo, as pessoas podem viver de formas diferentes e se respeitar. De forma harmônica, né? De forma harmônica. Empatia, tolerância. Perfeito. Né? E eu acho que, e ainda adicionando nisso, que eu sinto perfeitamente isso, pode ser diferente e só, sabe? Sem julgamento de valor, mas que eu sinto que ainda dentro desse diferente, a gente vai escolhendo o que a gente quer pegar pra gente, sabe? Que eu fico pensando isso. Toda vez que a gente aprende uma coisa muito nova, um costume muito novo, de tudo isso diferente aqui, a gente vai se moldando, sabe? A gente é importante estar aberto. É importante estar aberto para deixar o diferente que faz sentido para você entrar, sabe? Falar, deixa eu tentar ser um pouco mais assim, sabe? Isso aqui é legal, isso aqui faz sentido. Mas esse ponto do diferente que você falou, eu uso muito esse discurso. É até uma forma de eu tentar julgar menos e dizer, gente, é diferente, não necessariamente é certo ou errado. Mas nossa primeira ida à Ásia, que foi nas férias, que a gente decidiu fazer o sabático, eu sou de uma criação católica, né? E ao chegar na Ásia, você se liga que tem 60% do mundo que vive uma religião totalmente diferente do que você viveu, que teoricamente estão errados, praticamente errados de acordo com a religião. Você fala, calma, não é possível, isso é diferente, não é errado. Então... E aí sua cabeça faz assim, tá bom, então assim, a gente cresceu numa rodinha, inclusive algumas religiões estavam ali perto dela, e o resto do mundo, cara, o que eles estão vivendo? E aí aumenta a vontade de você conhecer o que as pessoas vivem, e de aprender, e aí não para mais. Fez muito sentido para mim o que a Vivi falou, né, que tem muitos mundos
dentro do mundo. E é justamente por isso, realmente, porque por que só o nosso mundo, né? E aí, fazendo a metáfora da bolha, o mundo que a gente vive, a bolha que a gente vive, por que só essa bolha é a certa? Exato. Não necessariamente é certa, nem necessariamente errada. E eu quero conhecer as outras bolhas, os outros mundos, para pegar um pouquinho de cada. E o que eu achar que se encaixa para mim, eu vou me transformar, vou adaptar para mim. E o que eu não gostar, o que eu não achar legal, não vou julgar, falar que é errado, mas tá tudo bem, vou aprender a respeitar, vou aprender a tolerar. E tá, sabe, eu acho que a gente se transforma em pessoas mais evoluídas, assim, né? Pessoas melhores, com mais respeito e tolerância. Eu acho que, tentando resumir a pergunta, é por isso. Tipo, mas é difícil responder, né? De uma forma clara, assim. Envolve muito sentimento, que é coisa que é difícil de explicar. Pelo menos para mim, é Uhum. difícil você falar assim, ó. Por quê? Porque mexe comigo. Não consigo explicar exatamente. Mexe comigo, sabe? Então, o tanto que eu tô feliz, ansiosa da gente voltar, o tanto que isso me faz bem, é isso, sabe? Mexe comigo. É um sentimento que tá sendo bom, né? Que tá sendo bom. Entendi Show de bola. perfeitamente. Gente, adorei. Tô louca pra encontrar vocês na Ásia, pra estender essa conversa. A gente já falou pro Somos Vida que a gente vai encontrar eles, agora tem que encontrar vocês. Vai só aumentar esse Vai só grupo. aumentar. É ótimo. A gente tá chegando lá pra encontrar eles daqui a pouco. Ai, que legal, gente. Nossa, vai Show. ser muito legal. A Mas a gente se vê por esse mundão. Uma prazer máquina. enorme, de verdade, conhecer. Que é isso, a gente que agradece. Foi muito legal o papo, foi muito massa. Obrigada por tomar um tempo aí de vocês, que vocês estão na correria da viagem. Foi uma delícia. A gente, se deixar, vai para a madrugada conversando de viagem, conversando disso. Mas já faz 1h40 aí, acho que a galera também que tá assistindo, teve muita gente que segurou a live inteira. Valeu, pessoal que seguiu, gente, ficou até aqui. E a gente vai deixar salva a live também para o pessoal. Isso. Semana que vem eu devo subir também no nosso canal do YouTube, se vocês estiverem ok com isso. Claro, porque pode subir. Foi o que eu falei pro pessoal do Somos Vida. Conteúdo bom tem que ser compartilhado. Eu acho que tudo que a gente falou aqui hoje, tudo que vocês trouxeram, agrega muito para quem não... Tem muita gente que não consegue viajar aqui por motivos financeiros ou independente do motivo. E eu acho que ouvir essas coisas que a gente fala ajuda também a pessoa pensar um pouquinho fora da bolha dela, né? Sim, com certeza. E eu só queria complementar que eu vi que algumas pessoas mandaram umas mensagens e que a gente não conseguiu responder, para falar depois, então, comentar ou na live no que vocês vão postar, ou então se quiser mandar um direct pra gente ou para vocês, que daí a gente responde que, enfim, o papo foi e algumas perguntas passaram, mas pode mandar. Passaram, a gente foi se empolgando E na correria do dia a dia aqui, a gente acaba, às vezes demora para responder, mas a gente responde todos os directs do Instagram. Então pode mandar que a gente é super acessível.